Para punir a esposa CEO que está prestes a se divorciar de você, você começou a comer ostras uma semana antes, 8 refeições por dia. Então, neste momento, sua energia está excepcionalmente alta. Vamos mais uma vez, seu idiota. Já foram 4 vezes. Você não vai parar? Na cama escorregadia e grande, Sukinsu olha para você com vergonha e raiva. Nesse momento, ela te odeia até a morte. Por que o homem geralmente gentil se comporta como um lobo faminto esta noite? Ela claramente se lembra que seu objetivo inicial era apenas se divorciar de você para que tudo corresse bem. Ela também estava disposta a dar mais 10 milhões de compensação e você concordou. Mas como você bateu a cabeça? As coisas mudaram. Ela não só foi levada para a cama por você confusamente, mas também perdeu sua virgindade para esse idiota. Eu também não queria, Sukinsu, mas eu te amo há 7 anos. Só de pensar que nós dois vamos nos divorciar amanhã. E que a partir de agora você vai se lançar nos braços de Ji Kingson, meu coração dói e eu não consigo respirar. Você disse com uma expressão magoada, Ji Kingson é o amor platônico inatingível de Sukinsu na faculdade. Depois de se formar na faculdade, ele foi para o exterior com a namorada. Há algum tempo, contatou Sukinsu repentinamente. Disse que estava cansado, que o pássaro cansado queria voltar ao ninho. Então, Sukinsu, essa lambibotas. Mal podia esperar para se divorciar. Ao ouvir suas palavras, Sukinsu ficou em silêncio imediatamente. Ela sabia que você gostava dela há 7 anos. O mais importante é que, nos 3 anos de casamento, você a cuidou muito bem em todos os aspectos. Ela sabe que você é um bom partido para casamento. Se Ji Kingson não estivesse voltando, ela também não queria se divorciar. Pela última vez, Sukinsu finalmente cedeu. Você não disse nada e nem teve tempo de dizer nada, no instante em que as palavras de Sukinsu caíram. Você então apertou o corpo perfumado e macio de Sukinsu em seus braços, você delicadamente. Sukinsu disse, delicadamente repreendendo, com uma voz encantadoramente indecente. 3 minutos depois, Sukinsu adormeceu exausta. Você, sem sono, foi até a varanda e acendeu um cigarro. Em meio à névoa turva, você ainda não consegue entender como foi parar aqui. Sim, você na verdade veio de outra dimensão. Você era originalmente um cara que se dava bem em lanche. Só porque teve tanto sucesso acabou sendo executado. Quando abriu os olhos novamente, já estava neste mundo inexplicável. E sua alma estava anexada ao corpo desse cara com o mesmo nome. Na verdade, quando você acabou de transmigrar e entendeu a situação, você estava um pouco secretamente feliz. Porque Sukinsu era realmente linda, e seu corpo era tão sexy que deixava as pessoas com inveja, especialmente aquelas 2 pernas brancas e finas. É de enlouquecer. Mas essa alegria não durou muito, e Sukinsu propôs o divórcio. Especialmente depois de descobrir o motivo, você ficou instantaneamente irritado. Então, aconteceram aquelas coisas de agora. Afinal, você não é do tipo que gosta de perder. Uma noite sem palavras. No dia seguinte, Sukinsu mal abriu os olhos. E viu seu rosto familiar. Você sorriu para ela. Sukinsu olhou para você com vergonha e raiva. Ela agora, muito menos falar com você, não quer nem te ver. Só de ver esse canalha, ela se lembra das 5 vezes que você dormiu com ela ontem à noite. Você sorriu. Sukinsu, por que até mesmo com raiva você é tão charmosa? O que fazer? De repente, sinto um pouco de pena de me divorciar de você. Sukinsu instantaneamente ficou furiosa. Ela deu tudo para esse canalha para se divorciar. Não só gastei 20 milhões, como ainda deixei que ela dormisse comigo 5 vezes, e agora ela diz que não quer se divorciar. Que palhaçada é essa? Seu idiota, eu te digo uma coisa. Hoje devemos nos divorciar. Ji Qingfin volta hoje. Sukinsu não quer que antes que ela volte, ela ainda não tenha resolvido seus assuntos. Afinal, ela prometeu a ela que a receberia de todo o coração. Já vou avisando, uma vez divorciados, é impossível que eu te queira de novo. Mesmo que você se ajoelhe e me implore, não vai adiantar. Sukinsu zombou. Eu gosto de você. Você não chega nem a um fio de cabelo de Ji Kingson, e ainda quer que eu me ajoelhe e implore? Você acha que merece isso? Ótimo, você foi provocado com sucesso e então abraça Sukinsu novamente. Sukinsu entrou em pânico. Canalha, o que você quer fazer? Canalha, me solte. Canalha. Sniff, sniff. Você a beijou. Era quase meio-dia.
Os dois saíram do departamento de assuntos civis. A postura de Su Kim-soo ao andar era extremamente estranha, para ser honesto. Se Ji Kim-soo não estivesse voltando hoje à noite, Su Kim-soo realmente não queria vir se divorciar. Não há como evitar. Ela foi transada por esse idiota 2 vezes de manhã, e seu corpo tinha uma sensação de estar sendo perfurado. Agora, olhando para a certidão de divórcio em sua mão, o humor de Su Kim-soo é muito complexo. Ela pensou que estaria muito feliz, afinal, o divórcio era o que ela queria. Mas agora ela não parece tão feliz quanto esperava. No entanto, olhando para você com um olhar tão radiante. Su Kim-soo ficou imediatamente irritada. Shen-ze, agora estamos divorciados. Antes das 3 da tarde, tire todas as suas coisas daqui. Você assentiu. Para você, Su Kim-soo é como areia que não se pode segurar. É melhor jogá-la fora o mais cedo possível. Afinal, você não tem nenhum sentimento por ela. Além disso, não me perturbe mais no futuro. E não conte a ninguém que nos casamos. Poucas pessoas sabem do casamento, nem mesmo os pais de Su Kim-soo. Você acena com a cabeça novamente, sua expressão completamente calma. Vendo você tão obediente. Su Kim-soo ficou ainda mais irritada. Ela pensou que você diria algumas palavras para fazê-la ficar. Você não tem nada que queira me dizer? Tenho. Você acena com a cabeça novamente. Um traço de satisfação brilhou no coração de Su Kim-soo. Ela bufou friamente. Então diga rápido. Posso ter mais uma rodada? Você perguntou com muita seriedade. Você realmente está desejando o corpo dela agora. É simplesmente perfeito demais. Vaza. Su Kim-soo repreendeu com raiva. Você sorriu. Apertou sem cerimônia o rosto branco e macio de Su Kim-soo. E disse. Lembre-se de me dar. Mas, para ser claro, não gosto de mulheres que outros tocaram, nem mesmo de mãos dadas. Depois de dizer isso, você foi embora. Su Kim-soo ficou parada no mesmo lugar, incapaz de voltar a si por um longo tempo. Ela acha que você é realmente um pouco diferente de antes. Pegue como exemplo o fato de você ter apertado seu rosto agora. No passado, você nunca ousaria fazer isso. Mas agora você não só fez isso, como também o fez sem cerimônia. Su Kim-soo até sentiu que você estava flertando com ela. Ela pensou que ficaria com raiva, mas não ficou. Em vez disso, inexplicavelmente sentiu que você tinha um charme diferente. O carro saiu de perto do departamento de assuntos civis e um carro esportivo deslumbrante bloqueou seu caminho, arrogante ao extremo. Então, você viu uma jovem mulher gostosa pular do carro. E então caminhou para o seu lado. Caramba, ela é muito atraente. Parece muito com uma certa estrela feminina da Terra que se autodenomina uma carreira. As memórias do proprietário original dizem que a mulher glamourosa à sua frente se chama Shen Shueli. Ela e Su Kim-soo são inimigas mortais. A que ponto? É que o que a família Su faz, a família Shen também faz. Su Kim-soo agora está no comando de uma empresa de entretenimento. Shen Shueli também está no comando de uma empresa de entretenimento. Você abaixa a janela e olha para outra pessoa com um sorriso. Você se divorciou de Su Kim-soo? Shen Shueli perguntou com um sorriso no rosto. Sim, divorciei. Ela propôs? Claro, eu propus. Você estava disposto? Shen Shueli foi provocada e riu. Você suspirou. Eu não estava disposto no começo. Mas quando penso que você é mais bonita que ela, fico disposto. Shen Shueli riu alegremente. Shenze, eu sempre pensei que você fosse apenas um brutamontes. Mas não esperava que você tivesse um lado tão engraçado. Você concordou com a cabeça. Você sabe. Além de ser bonito, sou apenas engraçado, charmoso e elegante. Shen Shueli foi novamente provocada e riu. Ela riu tanto que teve que segurar a janela do carro com as 2 mãos para se manter firme. Você sorriu e disse, o sol lá fora é tão forte. Por que não entramos no carro para conversar? Shen Shueli olhou para você com um sorriso encantador e então se virou e entrou no banco do passageiro. Diga, o que você quer comigo? Você perguntou direto ao ponto. Mas as palavras foram ditas a Shen Shueli, mas seus olhos não estavam olhando para Shen Shueli, mas sim fixos sem cerimônia naquelas 2 pernas de lágrimas envoltas em meias pretas. Shen Shueli capturou seu olhar ousado e descarado. Ela perguntou com um sorriso encantador. Minhas pernas são bonitas? Bonitas como próteses. Não acredito que neste mundo haverá uma figura tão perfeita. Posso tocar para verificar? Você gosta muito de tirar vantagem dos outros. Ha 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 ha. Shen Shueli riu histericamente. Esse cara é realmente sem vergonha o suficiente. Então ela disse com um sorriso encantador. Tudo bem, então toque.
As pessoas não gostam de mim. Você disse fingindo tristeza. Chen Xueli parou de rir. Ela olhou diretamente para seu rosto um tanto bonito e inexplicavelmente sentiu um traço de pena. Porque sua aparência desanimada faz você parecer cheio de uma sensação de destruição. Você não precisa ficar triste. Na minha opinião, quem mais perde com o divórcio é Su Qingsu. Afinal, ela perdeu uma pessoa que a ama profundamente, e você apenas perdeu alguém que não te ama. Você está certo, mas estou tão triste. Pode me dar um abraço de amor? Você quer morrer? Você está tentando tirar vantagem de mim. Chen Xueli sorriu e te deu um soco de brincadeira. Você também sorriu e disse, diga, o que você quer comigo? Você quer se vingar de Su Qingsu? Como se vingar? Fique comigo. Juntos? Esta é a recompensa para um transmigrador? Mal deixei Su Qingsu. E Chen Xueli já apareceu. Por quê? Você gosta de mim? Chen Xueli começou a rir alto. Você é ousado em pensar assim. Estou magoada. Não fique magoada. Talvez eu goste de você no futuro. Por favor, qual tom é usado para gostar daqui? O terceiro ou o quarto? Chen Xueli entendeu imediatamente. Ela repreendeu com um sorriso. Ainda assim 4 tons. Chen Xueli entendeu na hora. Ela riu repreendendo. Shen Zé, você é realmente um canalha. Ai! Inadvertidamente deixei você ver meu verdadeiro eu. Chen Xueli riu novamente. Devo dizer, este Shen Zé é bem interessante. Ela não teve muito contato com você antes. Sempre pensei que você fosse uma pessoa rígida, mas não esperava que fosse tão divertido. Você sorriu. Diga, o que significa ficar com você? Ela não gosta de mim. Não é exatamente vingança. Ela não gosta de você, mas é super possessiva. Além disso, se você ficar com outra pessoa, talvez não a estimule. Mas ficar comigo definitivamente funcionará. Afinal, somos inimigas mortais. Pense bem. Vocês acabaram de se divorciar e você já está comigo. Se ela souber disso, ela não vai conseguir e vai vomitar sangue de raiva. Faz sentido. Mas, que benefício isso traz para você? Ah, sim. Só de ver ela vomitando sangue já me deixa feliz. E aí, topo ou não? Chen Xueli ergueu o rosto, orgulhosa, e disse, não topo. Por quê? Está com pena de deixá-la furiosa até a morte? Não é isso. O que eu quero dizer é, tem que aumentar o preço. PFFT. Chen Xueli começou a rir descontroladamente. Tudo bem. Depois que tudo estiver feito, eu te dou 10 milhões. Fechado. Vá. Vamos até ela agora. Exibir um pouco de afeto. Não há pressa para isso agora. Primeiro, vá fazer um teste falso comigo. Os dois voltaram juntos para a casa de Su Qingsu, mas Chen Xueli não entrou. Em suas palavras, ela não queria pisar no território de Su Qingsu. Casado com Su Qingsu por 3 anos, suas coisas são lamentáveis, além de algumas roupas. Sobraram apenas alguns produtos de higiene pessoal. As coisas foram rapidamente arrumadas e você saiu sem hesitar, pegando as coisas para fora da casa. É só isso? Perguntou Chen Xueli. Sim, você assentiu, impotente. Su Qingsu realmente é mesquinha com você. Claro, já estamos divorciados, e ela nem pensa em me dar 1 ou 2 bilhões. Você está se reconciliando, disse Chen Xueli, rindo docemente. Você é ousado em dizer isso. Por quê? Será que meu rosto não vale tanto dinheiro? Chen Xueli riu baixinho. Vale mais do que 1 ou 2 bilhões. Eu gosto da sua honestidade. Você disse com um sorriso. Chen Xueli perguntou, sorrindo, para onde você pretende ir? Voltar para a família Shen? Voltarei, mas não agora. Depois de viajar no tempo ontem, quando você leu as memórias do proprietário original, você descobriu que ele vivia de forma tão inútil. Ele era o verdadeiro jovem mestre da família Shen. Quando tinha 4 anos, ele foi levado para brincar por uma pessoa medíocre e foi sequestrado por traficantes de pessoas. Ele viveu humildemente no campo por 16 anos, antes de ser encontrado. Nos 2 primeiros anos após ser encontrado, o proprietário original até teve alguns dias bons. Mas a boa sorte não durou muito. O falso jovem mestre que eles adotaram começou a causar problemas. Ele não apenas caluniava o proprietário original, alegando que ele o espancava, mas também o acusava falsamente de intimidá-lo. Para ficar naquela casa, o proprietário original constantemente se curvava e se desculpava, mas o que ele recebia em troca era a intensificação do comportamento do falso jovem mestre. Depois que o falso jovem mestre rolou escada abaixo mais uma vez,
Acusando o proprietário original de tê-lo empurrado, o proprietário original foi expulso da família Shen por seu pai biológico, cego e insensível, sob um ataque de raiva. Quando você leu essa memória ontem, você ficou simplesmente furioso. Nunca tinha visto uma pessoa tão inútil. Mas, já que você agora substituiu o proprietário original, tudo que o proprietário original sofreu, você naturalmente terá que buscar justiça para ele. Então mor na minha casa. Naquela época, Su Qingsu. 10 milhões não foram creditados na sua conta, mas apenas 10 milhões já foram creditados. Isso já é o suficiente para você ter um lugar para morar. Mas Shen Xueli é uma beleza rara. Uma beleza tão deslumbrante. Se vocês morassem juntos, não seria como ter o primeiro acesso a algo perto da água? Com certeza, Shen Xueli, você é a personificação da beleza e da bondade. Shen Xueli achou a observação engraçada. Vamos lá, além de bonito. Só sobrou o Sr. Shen Zé, que é engraçado, espirituoso e elegante. Às suas ordens, senhorita Shen Xueli, deslumbrante e sexy. Os dois saíram da casa de Su Qin sorrindo e conversando, sob a liderança de Shen Xueli, e entraram na mansão ao lado. Exato, a mansão onde Shen Xueli mora. É ao lado da mansão de Su Qingsu. Na verdade, a casa aqui foi comprada primeiro por Su Qingsu. Mas, como arqui-inimiga de Su Qingsu, já que ela mora aqui, Shen Xueli naturalmente não queria ficar para trás. Afinal, este bairro de mansões é a área mais sofisticada de Haishen. Se você não mora aqui, você nem se atreve a dizer que é um dos maiores ricaços de Haishen, levando você para dentro da mansão. Shen Xueli te acomodou em um quarto no primeiro andar. Shen Xueli, onde você mora? Ah, no andar de cima? Então quero morar ao lado do seu. Shen Xueli deve ter sido perguntada com um sorriso. Por quê? É claro que é para te proteger. Você é tão bonita. E se um bandido invadir? Você está pensando demais. A segurança desta área de condomínios é extremamente rigorosa. Nem mesmo um pássaro conseguiria voar para dentro. Shen Xueli sorriu. Bom, mesmo que não haja vilões, ainda deve haver baratas, certo? Sempre há chuva e trovões, certo? Shen Xueli foi novamente divertida por você. O olhar desse cara, varrendo constantemente seu próprio corpo, já havia traído seus pensamentos, mas está aqui dizendo besteiras para mim com uma cara séria. Mas, diga-se de passagem, Shen Xueli não odeia esse sentimento. Até Shen Xueli ficou um pouco surpresa. Não se deixe enganar pela sua aparência sedutora, ela definitivamente não é uma pessoa frívola ou promíscua. Desculpe, não tenho baratas na minha vivenda. E eu também não tenho medo de trovões, vou direto ao ponto. Você está desejando meu corpo, não está? Droga, eu estou sendo tão óbvio. Shen Xueli começou a rir. Ela te acha cada vez mais interessante, audacioso, mas ao mesmo tempo engraçado e espirituoso. Ela sorri sedutoramente, acenando com o dedo de forma provocante. Você dá alguns passos à frente. Shen Xueli aproxima a boca do seu ouvido, sussurrando suavemente. Se quer dormir comigo, me conquiste. Se você conseguir me conquistar, eu te azucrino para dormir todos os dias. Meu aroma corporal sedutor enche o ar. Você parece um pouco agitado. Imediatamente perguntou sorrindo. Dormir não funciona. Shen Xueli começou a rir. Não. Quando foi que esse cara ficou tão canalha? Mas, se você diz que ela é canalha, a forma como ela olha para você é muito respeitosa. Ela disse sorrindo sedutoramente. Quer me levar para a cama? Pode ser. A partir de agora, vou te dar notas. Quando você conseguir 100 pontos, eu deixo você me levar para a cama. Então, quantos pontos eu tenho agora? 0 pontos. 18 horas. Su Qingsu, vestindo um vestido longo preto sob medida, aparece na área de desembarque do aeroporto. É claro que ela veio buscar Qi Qingsun. Apareceu aos olhos de Su Qingsu, vestindo um terno sob medida, fazendo com que ela parecesse particularmente agradável aos olhos. Tendo perdido o ar de estudante, ela se tornou extraordinariamente madura. A pessoa inteira parecia um jovem nobre. Su Qingsu sorriu. Ela acha que se divorciar de Shenzhe foi a coisa certa a fazer. Liu Qingsun também viu Su Qingsu. No momento em que viu Su Qingsu, os olhos de Liu Qingsun brilharam, cheios de admiração. 3 anos sem se ver, Su Qingsu é muito mais bonita do que ele imaginava. Ainda mais comovente, especialmente seu corpo, que é muito sexy. Li Qingsun caminhou rapidamente até Su Qingsu e disse com carinho. Qingsu,
Quanto tempo? Sim, quanto tempo, disse Sukinsu com emoção. Kikinson abriu os braços, preparando-se para um abraço de reencontro. Sukinsu pareceu um pouco tímida. Mas ainda assim se preparou para dar um abraço em Kikinson. Era algo que os dois tinham combinado. Mas, nesse momento, na mente de Sukinsu, de repente, inexplicavelmente, passou a frase que você disse hoje após o divórcio. Eu não gosto de mulheres que foram tocadas por outros, nem mesmo de mãos dadas. Sukinsu inconscientemente recuou alguns passos, evitando o abraço de Kikinson, e nos olhos de Kikinson passou um olhar de espanto. O que Sukinsu quer dizer com isso? Ningling estava conversando bem online há alguns dias. Ele já havia dito diretamente a ela que queria ficar com ela, mas como agora ela não dá nem um abraço? Na verdade, não apenas Kikinson estava um pouco surpreso, mas até mesmo a própria Sukinsu estava um pouco confusa. Eu já me divorciei daquele idiota. Como posso estar ouvindo o que ele diz? Desculpe, ainda não me acostumei. Sukinsu disse com um leve remorso. É verdade, mas no coração de Sukinsu já amaldiçoou Shenze 100 vezes. Ji Qingfen disse suavemente, a culpa é minha. Passei muito tempo no exterior, me acostumei com a forma de entender de lá. Entenda, vamos. Já reservei um lugar no pavilhão da primeira classe. Kinsu, você continua atenciosa como sempre. O coração de Sukinsu ficou instantaneamente doce ao ser elogiada pela pessoa que amava. Os dois saíram do aeroporto e, quando Ji Qingfen estava prestes a entrar no banco do passageiro da frente, Sukinsu disse de repente, sente-se no banco de trás. Ela não sabia por quê, mas ela se sentia muito desconfortável com Ji Qingfen sentado no banco do passageiro da frente. Apenas Shenze se sentou em seu banco do passageiro. Ji Qingfen ficou surpreso. Ela ainda queria se sentar no banco do passageiro da frente para ter uma boa conversa, mas Sukinsu inesperadamente pediu que ela se sentasse no banco de trás. Sukinsu, o que você quer dizer com isso? Isso, estou um pouco envergonhada, Sukinsu explicou, forçando um sorriso. Entendo, Lin Qingfen sorriu e entrou no banco de trás. Kinsu, você sofreu muito nesses últimos anos, disse Ji Qingfen gentilmente enquanto eles seguiam para Yiping-Shuan. Felizmente, ela se cuidou bem durante os 3 anos de casamento com Shenze. Então Sukinsu não se sentiu injustiçada. Mas se ela tivesse que procurar defeitos, aquele é aquele idiota. Desde ontem à noite até esta manhã, transou com ela 7 vezes. Isso fez Sukinsu se sentir muito magoada, mas Sukinsu obviamente não poderia contar esse tipo de coisa para Ji Qingson. Parece que Shenze ainda é um homem. Não aproveitou a oportunidade para intimidá-la? Não? A cena então reapareceu na mente de Sukinsu. Quando eu me casei com ela, combinamos que seria um casamento de fachada, então ela tem sido razoavelmente discreta. Sukinsu contou a Ji Qingson sobre o casamento dela comigo, mas ela também foi honesta com Ji Qingson, que você é o substituto que ela encontrou. Que bom! A propósito, ela virá hoje à noite? Sukinsu balançou a cabeça e disse, não, já me divorciei dela. E a avisei para não me assediar. Na verdade, acho que poderíamos deixá-la vir também. Afinal, somos todos colegas de classe. Ji Qingson disse com leveza e grandeza, deixa pra lá. Eu teria medo que ela estragasse o clima? Não tem problema, somos colegas afinal. Qingson, você é generoso como sempre. Sukinsu não pôde deixar de comentar. Um brilho de triunfo surgiu nos olhos de Ji Qingson, mas ela o escondeu muito bem. Ji Qingson certamente não é uma pessoa magnânima. A razão pela qual ela insistiu que Shenze viesse não era nada mais do que para humilhá-lo. Exatamente, Ji Qingson odeia Shenze. O motivo é simples. Shenze roubou seu título de garoto mais popular da escola e arrebatou todo o seu brilho. Então, Ji Qingson odeia Shenze. Ji Qingson sabe que Shenze gosta de Sukinsu desde a faculdade. Ele era o perseguidor mais leal de Sukinsu. Sim, Ji Qingson quer que Shenze veja isso claramente. A deusa que ela tanto almeja é apenas minha cadelinha. Só de pensar que Shenze está assistindo. Sukinsu se jogar em meus braços, Ji Qingson fica todo excitado. Na verdade, eu sou uma pessoa particularmente mesquinha. No mundo do amor, meu senso de posse é extremamente forte. Mas por você, estou disposto a ser mais generoso. Ji Qingson disse profundamente e em silêncio. Sukinsu sentiu que deveria estar comovida, mas por alguma razão, ela inexplicavelmente achou o discurso de Ji Qingson um pouco exagerado. Deve ser porque não nos vemos há muito tempo, e há um pouco de estranhamento entre nós.
Com o tempo tudo melhora. As mudanças no país nesses últimos anos são realmente grandes. Vendo que Su Kim-su não respondeu, Ji Kim-son mudou de assunto. Sim, as mudanças são realmente grandes. Tudo está cheio de vitalidade. É o momento perfeito para você mostrar seus talentos, Su Kim-su disse sorrindo. Eu vou trabalhar duro e lutar pelo nosso futuro. No coração de Su Kim-su, surgiu novamente uma leve sensação de repulsa. O que está acontecendo comigo? Ele está claramente falando tão apaixonadamente. Por que sinto isso? É tudo culpa daquele canalha do Shenze. A culpa é dele. Logo chegaram a um restaurante. Su Kim-su estacionou o carro e entrou no restaurante com Ji Kim-son. Aliás, Kim-su, você está gerenciando uma empresa de entretenimento agora? Sim. Su Kim-su acena com a cabeça. A indústria de entretenimento nacional está se desenvolvendo muito bem agora. Na verdade, desta vez que voltei, também estou a entrar neste setor. Os belos olhos de Su Kim-su brilharam. É mesmo? Então podes vir para a minha empresa. Estou mesmo a precisar de alguém. Um assistente poderoso não lhe causará problemas, certo? Claro que não. Eu adoraria que você viesse nos ajudar. Su Kim-su disse suavemente. Tudo bem então. Amanhã mesmo vou me apresentar. Su Kim-su estava prestes a falar, mas duas figuras não muito longe. No segundo seguinte, o belo rosto de Su Kim-su. Um rosto deslumbrante ficou instantaneamente tomado por uma fúria avassaladora. Aquelas duas figuras não eram outros senão Shen Ze e Shen Xueli. Os dois estavam esperando o elevador, conversando e rindo. Shen Ze disse algo que, sem falar, que fez Shen Xueli rir histericamente. Ela ainda deu um soco de leve em Shen Ze. Os dois estavam tão íntimos como um casal. Essa cena fez com que o coração de Su Kim-su sentisse como se uma mão invisível estivesse apertando-o com força. A dor a impedia de respirar. Ela não sabia por que estava sentindo aquilo. Ji Kim-son percebeu que havia algo errado com Su Kim-su. Ela seguiu o olhar de Su Kim-su e então estremeceu por completo. Ela viu Shen Ze, mas o que chocou Ji Kim-fin não foi ver Shen Ze. Ji Kim-fin pensou originalmente. Depois que Su Kim-su abandonou Shen Ze certamente viveria miseravelmente, mas ela nunca imaginou que ele não só não vive miseravelmente, como também tem uma rainha tão sexy e deslumbrante ao seu lado. Aquele não é o Shen Ze, Kim-su. Como ele pode estar assim? Mal se divorciou de você e já está se engraçando com outra mulher. E aquela mulher não parece ser flor que se cheire. Ji Kim-son parecia estar defendendo Su Kim-su. Ele diz isso, mas os olhos dela quase grudam em Shen Xueli. Que raiva! Que tentação! Su Kim-su disse, reprimindo a fúria no coração. Ela não é qualquer pessoa. O nome dela é Shen Xueli e é a senhorita mais velha da família Shen. A família Shen é uma das famílias mais importantes de toda a cidade de Aishin, e é nossa inimiga mortal. Ji Kim-son estremeceu por dentro. Não é possível. Como Shen Ze, esse canalha, pode ter tanta sorte de seduzir a senhorita mais velha da família Shen? O olhar dela para Shen Ze ficou instantaneamente cheio de veneno. Felizmente, Su Kim-su estava furiosa. Tante olha para Shen Ze e Shen Xueli, sem prestar atenção na expressão de Ji Kim-fin. Kim-su, eu sinto muito por você. Você foi tão gentil com Shen Ze, mas ele, inacreditável, foi se juntar à sua maior rival. Que nojo! Ji Kim-son disse com um ar doce no rosto. Ela dizia defender Su Kim-su, mas no fundo já estava planejando. Como devo seduzir Shen Xueli? Su Kim-su disse mal-humoradamente. Não passa de um lixo que eu não quis. Além disso, Shen Xueli estar com ele é só para me provocar. Ao ouvir as palavras de Su Kim-su, Ji Kim-fin sentiu uma alegria imensa em seu coração. Se for assim, não seria fácil seduzi-la? Pensando nisso, Ji Kim-fin gritou de propósito em voz alta. Shen Ze, quanto tempo? Você está com Shen Xueli? Usando uma perspectiva artística para discutir alguns filmes de romance com enredos simples, de repente ouvi alguém chamar meu nome. Você se virou e olhou, e quando viu Su Kim-su, você a reconheceu de imediato. A pessoa ao lado dela não era ninguém menos que o antigo amor platônico de Su Kim-su, Ji Kim-fin. A memória que o dono original tinha de Ji Kim-fin parou há 3 anos. Na memória, ele tinha um rosto de garoto bonito, mas como ele encolheu tanto agora? Mesmo que ele esteja vestindo um terno bem cortado e pareça refinado e elegante, você percebe de cara que ele é um homem de 3 segundos. Depois que você foi preso na Terra Azul, você ficou trancado com um velho. Aquele velho era extremamente talentoso, com habilidades médicas divinas. Durante os 3 anos em que você ficou preso,
Você não tinha nada para fazer, então aprendeu um pouco de medicina com ele. Então agora você consegue identificar os sintomas de Ji Qingfen de imediato, mas, depois de ver Ji Qingfen e Su Qingsu, você finalmente entende por que Shen Xueli insistiu em trazê-lo para comer aqui. Você é Ji Qingfen? Você perguntou deliberadamente. Assim que essas palavras foram ditas, Ji Qingfen ficou imediatamente feliz. Sua mudança foi tão grande a ponto de Shen Zé não reconhecê-lo? Ji Qingson disse com um sorriso falso. Então é você. Como você ficou tão feio agora? E seu corpo parece estar completamente exausto. Parece que você se divertiu muito no exterior. Ji Qingson ouviu com o coração aos saltos. Como é que este animal sabia de tudo isto? Será que ele me investigou? Não posso deixar Su Qingsu saber de nada disto, senão como é que a vou conquistar? Continuas a gostar de brincar como sempre. Ji Qingfen disse, hesitante. Você está com preguiça de continuar desperdiçando palavras com ela. O olhar de Ji Qingfen pousou em Shen Xueli. Shen Zé, esta bela mulher é amiga? Namorada. Shen Xueli disse com um sorriso. Os punhos de Su Qingsu se fecharam instantaneamente. Ela está com raiva. Apesar de Su Qingsu saber que Shen Xueli está deliberadamente a provocando. Mas ela simplesmente não conseguia controlar suas emoções. Senhorita Shen, olá, meu nome é Ji Qingson. Ji Qingson exibiu o que ele considerava um sorriso extremamente charmoso, e Shen Xueli disse com um sorriso ambíguo. Então você é o primeiro amor de Su Qingsu? Enquanto dizia isso, Shen Xueli olhou para Su Qingsu, mas em seus olhos estava cheio de escárnio. O olhar frio nos olhos de Su Qingsu se intensificou. Ji Qingfen sorriu muito humildemente. Não ouso receber tantos elogios, apenas tive a sorte de ser ouvido por Qingsu. Ouvi dizer que você foi para o exterior com sua namorada antes. Shen Xueli perguntou novamente. Ji Qingfen ficou radiante de alegria. Ela não esperava que essa mulher sensual diante dele. A beldade realmente conhece o meu passado. Será que ela está a sentir algo por mim? Pensando nisso, Ji Qingson suspirou, fingindo estar chateado. Ah, a imprudência da juventude. Pensava que era a pessoa certa. Mas quem diria que era uma pessoa horrível e mal intencionada? Ainda bem que o céu teve piedade e essa pessoa tão excelente não o quis. Insiste em se lembrar de uma coisa dessas. A respiração de Ji Qingson ficou presa, e seus olhos quase não conseguiam acreditar. Puta merda, que tesão! Não pode ser. Eu preciso conquistá-la a qualquer custo. Então eu a torturarei na cama até a morte todos os dias. Ji Qingfen disse de repente. Shen Zé, que sorte a sua! Que sorte a sua também! Você varreu Su Qingsu com um olhar e disse. Su Qingsu ficou ainda mais irritada. O que quer dizer com que sorte a sua também? Esse idiota está querendo morrer, não é? Eu ainda nem estou com Ji Qingfen. Ji Qingfen sorriu. Somos todos pessoas de sorte. Já que nos encontramos, vamos jantar juntos. Você estava prestes a recusar. Você não queria jantar com Ji Qingfen e Su Qingsu, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ouviu Shen Xueli dizer sorrindo, ótimo. Ji Qingfen ficou ainda mais feliz. Ele sempre sentiu que Shen Xueli parecia estar interessada nele. Você sabe que Shen Xueli quer provocar Su Qingsu, mas você não tem nenhum interesse nisso. Shen Xueli, é melhor não atrapalharmos Ji Qingfen e a namorada dele durante a refeição. Acho que a senhorita Su também não quer ser incomodada por nós, certo? Você disse sem entusiasmo. Su Qingsu ficou tão irritada que quis vomitar sangue. Esse idiota está me chamando de senhorita Su? Ontem à noite ele estava me chamando de querida a cada instante. Tão gentil, agora que nos divorciamos, você me trata com tanta frieza? Não quero o resto do dinheiro? Su Qingsu perguntou, irritada. Sua mãe, ela sabe como manipular as pessoas. Os 20 milhões que foram combinados no divórcio, ainda faltam 10 milhões para mim. Se Shen Xueli e Ji Zefen não estivessem lá, você realmente quer dar umas boas palmadas na bunda de Su Qingsu. Se você não me lembrasse, eu teria esquecido. Devolvo o dinheiro rapidamente. Você disse sorrindo, eu te darei depois do almoço, e soltou essa frase. Su Qingsu entrou rapidamente no elevador. Você insultou o gerente Song e também entrou no elevador. O camarote onde vamos jantar é grande e decorado de forma pomposa. Não só colocaram muitos balões e flores, como também muitas outras decorações. Parece que vão pedir em casamento. Dá para perceber. Su Qingsu realmente gosta de Ji Zefen. Neste momento, Su Qingsu está convidando Ji Zefen para se sentar. A posição em que ela se senta é o assento principal.
Ji Zefin fingiu recusar algumas vezes e então se sentou. Devo dizer, ela gosta da sensação de ser adulada por Su Qingsu. Embora desde que voltei ainda nem sequer tenha segurado na mão de Su Qingsu, Shen Ze já sentiu a diferença de Su Qingsu para consigo. Su Qingsu não só ignorou o seu olhar, como viu que você estava. Ela apenas notificou a secretária, pedindo-me que se arrumasse de forma simples, mas não esperava que a secretária se arrumasse de forma tão elaborada. Mas este desconforto, mal surgiu, desapareceu sem deixar rasto, porque ela viu Shen Xueli. Não sei o que te disse ao ouvido, e depois começaste a rir descontroladamente. Shen Xueli realmente te disse algo. O que ela disse foi, se Su Qingsu soubesse que o seu chamado luar branco é um luar negro, será que ficaria tão furiosa que vomitaria sangue? Você pergunta-lhe o que significa luar negro. Shen Xueli sorri e diz-lhe em segredo que a família desse luar branco de Su Qingsu está prestes a ir à falência, e que ele se divertiu muito no estrangeiro, tendo acumulado muitas dívidas. Agora ele precisa urgentemente de alguém para o resgatar. Depois de ouvir a explicação dela, você sorri e diz em voz baixa. Não só vomitaria sangue, como ficaria em colapso, bem feito para ela. O quê? Você quer desmascarar Ji Zefin daqui a pouco? Shen Xueli disse rindo. Eu não sou tão boazinha assim. Além disso, se eu desmascarar agora, Su Qingsu só vai ser grata a mim. Ela não vai entrar em colapso. Espere mais um pouco. Você é realmente uma raposa astuta. Você está me elogiando? Não é óbvio. Shen Xueli riu com uma risada encantadora, observando a intimidade entre os dois, enquanto o rosto de Su Qingsu se tornava sombrio. 400 Mas nunca me senti desconfortável antes. Como é que me sinto tão estranha perto de Ji Zefin? Até o bom humor de encontrar Ji Zefin desapareceu sem deixar vestígios. Se não fosse por causa de Ji Qingfen e Shen Xueli estarem presentes, Su Qingsu realmente queria vir e te morder algumas vezes. Qingsu, isto é o que eu trouxe para você do exterior. Ji Qingfen de repente pegou um colar. Su Qingsu ficou encantada, embora ela tenha percebido de imediato que este colar era de um tempo atrás. Mas ela ainda estava um pouco comovida em seu coração, então ela sorriu alegremente e disse, Zefin, obrigada, eu também preparei um presente para você e te darei amanhã. Você ouviu essas palavras e suspirou levemente em seu coração, nas memórias do proprietário original. Eles estão casados há 3 anos e Su Qingsu nunca deu um presente ao proprietário original, deixe-me colocá-lo para você. Ji Zefin disse suavemente, dizendo que ela já havia se levantado, mas na mente de Su Qingsu. Ela lembrou da frase que você disse, eu não gosto de mulheres que foram tocadas por outros, nem mesmo de mãos dadas. Então, antes que Ji Zefin pudesse se aproximar, Su Qingsu rapidamente se levantou e recuou alguns passos. Não, não precisa, eu mesma faço. Ji Zefin ficou imediatamente chateado. Ela queria exibir um pouco de afeto na sua frente e te provocar, mas quem diria que Su Qingsu? Ela era tão pouco cooperativa, tudo bem não deixá-la abraçá-la no aeroporto, mas agora ela nem mesmo permite um colar. Não deixa ela colocar para você. Quando você viu essa cena, você disse com um sorriso irônico. Senhorita Su, tenho que dizer algumas palavras para você. Ji Zefin viajou uma longa distância. Trouxe um presente para você e você não deixou ele colocar para você, para ser sincero. É um pouco demais. Su Qingsu olhou para você, a raiva em seus olhos. Parecia uma faca, ela odiava esse idiota. Ela era culpada por tudo. Inconscientemente resistindo à aproximação de Ji Zefin, mas agora ela ainda tem a audácia de dizer essas palavras frias? Temos muito tempo. Qingsu, temos muito tempo pela frente. Su Qingsu assentiu comovida. Então ela olhou para você ferozmente. É mesmo? Então desejo aos dois uma vida longa juntos. E que tenham muitos filhos em breve. Você disse sorrindo. Su Qingsu ficou novamente chateada. Ela achava essas palavras muito duras. Ela ainda não concordou em ficar com Ji Zefin. Mas você já está dando os parabéns. O que isso significa? Deseja que ela se case com Ji Zefin o mais rápido possível? Nesse momento, o garçom entrou trazendo os pratos. Iguarias requintadas foram colocadas na mesa. Ji Zefin olhou para os pratos à sua frente e sorriu. Qingsu, obrigado. Você ainda se lembra dos meus pratos favoritos? Sim, eu ainda me lembro de muitas das suas preferências. Su Qingsu disse suavemente. Ji Qingfen olhou para você com um olhar provocador, mas você só se preocupou em comer.
Nem sequer olhou para ela. Não há como. Você está realmente faminto. Sendo atormentado 7 vezes em menos de 24 horas, você precisa urgentemente repor as energias, e Shen Shueli continua adicionando pratos para você. Como uma esposa virtuosa, Su Qingsu ficou arrasada ao ver essa cena. Ela sabia que Shen Shueli estava fazendo de propósito, mas ela simplesmente não conseguia controlar a raiva em seu corpo, quando viu Shen Shueli mais uma vez usando seus pauzinhos para colocar comida em seu prato, e você comendo tão confortavelmente. Su Qingsu não conseguiu mais se conter. Ela perguntou furiosamente, Shenzhe, você não tem mãos? Você parece não ter ouvido as palavras de Su Qingsu, continuando a comer sozinho, enquanto Shen Shueli disse sorrindo. Su Qingsu, Shenzhe é meu namorado agora, eu posso servi-lo se eu quiser. Provocação, provocação descarada. Su Qingsu olhou furiosamente para Shen Shueli. Shen Shueli também olhou para Su Qingsu sem ceder. Depois de um confronto por um tempo, Shen Shueli de repente desviou o olhar. Não porque ela desistiu, mas porque a comida no seu prato estava quase acabando. Shen Shueli continuou a se transformar em uma esposa virtuosa, colocando comida para você. Vendo essa cena, Su Qingsu ficou tão irritada que cerrou os punhos. Nesse momento, Ji Zefin também colocou um pedaço de comida no prato de Su Qingsu. Su Qingsu lançou-lhe um olhar provocador. Mas você estava comendo loucamente, como se tudo à sua frente não tivesse nada a ver com você. Su Qingsu ficou arrasada. Ela pensava que você gostava tanto dela, e que gostava dela há 7 anos. Agora, vendo outro homem colocando comida em seu prato, você deveria estar muito bravo, mas parece que você nem sequer viu. Não se importa nem um pouco, e o que deixou Su Qingsu ainda mais deprimida é que, olhando para a comida que Ji Zefin colocou para ela, ela inexplicavelmente se sentiu um pouco estranha, em toda a sua vida. Além de seu pai, apenas um homem lhe serviu comida, e esse foi Shenzhe. Durante os 3 anos de casamento, toda vez que ela comia com Shenzhe, Shenzhe colocava comida para ela. Às vezes, Shenzhe até usava seus pauzinhos, colocando a comida diretamente em sua boca. Mas eu nunca me senti estranho. Por que com Ji Zefin me sinto tão estranho? A barata não queria nada mais do que atirar o pedaço de carne que Ji Zefin tinha colocado no prato dela. Deve ser porque não se viam há muito tempo. Pensando nisso, Su Qingsu conteve sua raiva e disse suavemente: Obrigada, coma um pouco também. Suponho que você também não coma há muito tempo. Comida da sua cidade natal, certo? Além disso, não me sirva mais comida. Eu não estou com muita fome. Sim, faz muito, muito tempo que não como. Comida chinesa tão autêntica. Ji Zefin disse com emoção. Shen Shueli perguntou de repente com um sorriso. Existem tantos restaurantes chineses no exterior, e muitos deles são autênticos. Você nunca sai para comer fora? Ji Zefin não percebeu o significado oculto nas palavras de Shen Shueli. Ele presumiu confiantemente que Shen Shueli estava interessada nele, então estava indiretamente perguntando sobre sua situação no exterior. Então, ele exibiu um sorriso que considerava o mais charmoso. De fato, existem muitos restaurantes chineses. E muitos são autênticos, mas sempre sinto que falta um pouco do sabor da minha cidade natal. Sua família não é de Jianshen? Shen Shueli perguntou novamente com um sorriso. O significado implícito disso é que a comida de Aishin também não é do sabor da sua cidade natal, mas Ji Zefin está cada vez mais convencido de que Shen Shueli está interessada nele. Caso contrário, como ela saberia até sobre sua cidade natal? Sim, minha cidade natal é Jianshen. A paisagem é especialmente bonita e também há muita comida deliciosa. Senhorita Shen é bem-vinda para visitar quando tiver tempo. Posso ser seu guia então? Ji Zefin sorriu sinceramente. Tudo bem. Dizendo isso, Shen Shueli continuou a servir comida para você, incentivando você a comer. Ji Zefin disse com um sorriso. Shen Shueli, parece que você não come há séculos. Não tem jeito. Desde ontem à noite até hoje ao meio-dia, trabalhei muito duro continuamente. Agora preciso desesperadamente repor as energias. Ji Zefin pensou que o que você estava dizendo significava mudança. Então, ele não percebeu o rosto bonito de Su Qingsu ficando vermelho, nem mesmo suas orelhas. Outras pessoas não sabem o que você quer dizer, mas Su Qingsu sabe muito bem. Que cara sem vergonha. Ele se atreve a falar sobre coisas tão íntimas. Que irritante. Trabalho duro é realmente exaustivo, então você deve comer mais. Ji Zefin fingiu preocupação. Na verdade, zombando, disse, você fingiu não ouvir o significado oculto dele.
Apenas levantou a cabeça e olhou para Ji Zefen, dizendo com um sorriso, tudo bem. Uma refeição foi comida em uma atmosfera de segundas intenções. Depois de uma pausa, Chen Xueli perguntou com um sorriso, Presidente Shen, onde vamos nos divertir mais tarde? Onde você quer ir para se divertir? Você retrucou, que tal ir a um bar? Tudo bem, tenho que dizer, você também quer desabafar. A depressão em seu coração, inexplicavelmente transmigrou para este mundo estranho. Você sempre tem uma sensação de incompatibilidade. Neste momento, você precisa ir a um bar para ver garotas bonitas e melhorar seu humor. Su Qingsu inconscientemente quis impedi-lo depois de ouvir suas palavras. Ela não gosta de bares, então nunca deixou você ir durante os 3 anos de casamento. Mas antes que ela pudesse falar, Su Qingsu de repente percebeu que já havia se divorciado de você. E não tinha mais o direito de controlar. Pensando nisso, Su Qingsu não queria falar deprimida. Ji Zefen pensou que ela estava cansada, então sorriu e disse suavemente, Qingsu, descanse um pouco. Vou pagar a conta e então encontraremos um lugar para conversar. Pagar a conta é falso. Ela certamente não pagará a conta. Ela também não tem dinheiro para pagar a conta. Quanto a encontrar um lugar para conversar, também é falso. Ela só quer encontrar um lugar deserto para conquistar Su Qingsu. Ji Zefen está planejando bem. Ela planeja ir diretamente para a vila de Su Qingsu mais tarde. Enquanto ela levar para casa, com o quanto ela gosta dele, ela definitivamente poderá conquistá-la facilmente. Su Qingsu disse rapidamente, não precisa pagar a conta. Este é o restaurante da minha família. Eu nunca preciso gastar dinheiro para comer aqui. É assim? Deixei você gastar dinheiro. Ji Zefen disse com muita culpa. Zefen, você está sendo muito cerimonioso. Não precisamos ser assim entre nós. Ji Zefen sorriu e disse, tudo bem. Eu te escuto. Então vamos lá. Su Qingsu respondeu. Então as 4 pessoas se levantaram e saíram. Chen Xueli foi a mais lenta. Ela examinou a mesa de jantar para ver se algo havia caído, e inadvertidamente viu um pedaço de carne de boi no prato de Su Qingsu. Chen Xueli reconheceu que era Ji Zefen quem havia dado para ela. Ao ver essa cena, Chen Xueli curvou os cantos da boca, e depois de sair do restaurante, você entrou diretamente no carro de Chen Xueli, sem sequer olhar para Su Qingsu. Su Qingsu ainda queria dizer algumas palavras para você, mas ao ver você a ignorando completamente, isso a deixou instantaneamente irritada. Aquele idiota claramente gostava tanto dela antes. Mas como ele ficou assim depois do divórcio? Su Qingsu, uma noite de núpcias vale 1000 ouros, sabia? Eu e Shenzhe não vamos mais te incomodar. Chen Xueli disse rindo, sem dar a Su Qingsu a chance de falar. Rapidamente entrou no carro e partiu. Su Qingsu estava tão furiosa que queria vomitar sangue. O que significa a frase uma noite de prazer vale 1000 moedas de ouro? Eu realmente gosto de Ji Zefen e realmente quero ficar com ele, mas isso não significa que eu vou aparecer imediatamente para Ji Zefen. Além disso, quando te vi desaparecer, Su Qingsu inexplicavelmente sentiu um vazio no coração. Qingsu, vamos também. Ji Zefen disse gentilmente. Su Qingsu suprimiu a irritação em seu coração. Ok. No caminho de volta para o hotel, Su Qingsu estava um pouco distraída. Teoricamente, Ji Zefen está no meu carro. Mas Su Qingsu só consegue pensar no que você está fazendo com Chen Xueli. Vocês já foram ao bar? Você vai tratar Chen Xueli como me tratou ontem à noite? Quanto mais Su Qingsu pensa, mais irritada ela fica. Qingsu, para onde estamos indo? Um hotel? Su Qingsu voltou a si e perguntou gentilmente, posso ir para sua casa? Para ser honesta, não estou muito acostumada a ficar em hotéis, disse Su Qingsu sem rodeios. Ela inexplicavelmente sente aversão em levar Ji Zefen para sua casa. Aquela é a casa dela e de Shenzhe, e ela ainda não levou nenhum homem para lá. Daqui a alguns dias, talvez, Su Qingsu disse constrangida. Por quê? Ji Zefen ficou um pouco irritado. Havia vestígios da vida de Shenzhe por toda a casa. Eu tinha medo que você se sentisse enojado, então pedi para alguém limpar um pouco antes. Ji Zefen sentiu-se aliviado agora. Ela não imaginava que Su Qingsu gostasse dela a esse ponto. Parece que hoje à noite vai conseguir conquistá-la. 10 minutos depois, chegaram ao hotel. Su Qingsu entrou com Shenzhe. Ela mesma fez o check-in de Ji Zefen na recepção e, para não ser injusta com Ji Zefen, reservou a suíte presidencial. Quando Ji Zefen viu isso, ficou genuinamente surpreso e feliz. Ela não esperava que Su Qingsu fosse tão boa para ela. Parece que ela realmente gosta.
Ela gosta tanto de si até os ossos. Ji Zefeng sente cada vez mais que Su Qingsu é sua. Um pedaço de carne gorda em sua tábua de cortar, ele pode conquistá-la apenas estalando os dedos. Só de pensar em si mesmo. Comendo a cena de Su Qingsu, Ji Zefeng estava tão animado que todo o seu corpo estremeceu. Ela já tinha pensado nisso, e então ela deve tirar muitas fotos, e então essas fotos. Envie tudo para você de uma vez, Qingsu. Vamos subir e conversar um pouco. Eu realmente tenho muitas coisas em meu coração que quero te dizer, quero te contar sobre minha arrogância. Eu quero te contar sobre meu amor cheio de paixão, Ji Zefeng disse com olhos gentis e tom profundo. Ele acredita que Su Qingsu não pode se recusar. Mas Su Qingsu disse levemente, amanhã, estou um pouco cansada hoje. Ela sabe que deveria concordar com Ji Zefeng, e ela também tem muitas coisas que quer dizer a Ji Zefeng. Mas não sei por que, ela realmente não está com vontade nenhuma. Neste momento, ela só quer saber. O que aquele canalha de Shenze está fazendo? Ji Zefeng está tão zangada que quer xingar. Não se deixe abraçar. Não se deixe trazer lanches noturnos para ela. E agora ela nem está disposta a subir e conversar com ela. Ji Zefeng realmente queria perguntar a Su Qingsu se ela não gostava mais dela, mas ela não ousava. Ela tem medo de irritar Su Qingsu, e ela não pode arcar com as consequências de irritá-la. Afinal, Su Qingsu é agora sua única tábua de salvação. Tudo bem, então volte e descanse cedo. Ji Zefeng fingiu estar magoado, mas disse de forma muito atenciosa, com certeza. Quando Su Qingsu viu sua expressão, um traço de culpa surgiu em seu coração instantaneamente. Você também deveria descansar cedo. Quando você acordar amanhã de manhã, poderá ver o presente que te dei. Estou ansioso por isso. Então até amanhã. Ji Zefeng sorriu gentilmente e observou Su Qingsu partir. Um olhar de rancor brilhou nos olhos de Ji Zefeng, ao mesmo tempo. Sob a liderança de Shen Xueli, você entrou no night bar e sentiu a música ensurdecedora. Quando você viu aquelas belezas vestidas de forma sexy, você sentiu que finalmente tinha voltado à vida. Esta é a vida familiar? Shen Xueli pediu um camarote, e com um estalar de dedos, o garçom trouxe vinho caro. Depois de servir um copo para você pessoalmente, Shen Xueli levantou a taça e sorriu. Shenze, parabéns pelo seu renascimento. E parabéns por finalmente ter a oportunidade de agir contra mim. Você é forte o suficiente para... Shen Xueli sorriu com olhos encantadores. Shenze, você realmente se atreve a dizer qualquer coisa. Eu não só me atrevo a dizer. Se você ousar tentar algo comigo, eu ousarei fazer. Fazer o quê? Shen Xueli perguntou com um sorriso encantador. Ser seu homem. Então você tem que se comportar bem. As luzes laser coloridas brilham no seu rosto, seu sorriso parece travesso e brincalhão. Neste momento, Shen Xueli sente que você é diferente de todas as pessoas que ela conhece. Shen Xueli sorriu. Ela bebeu a bebida forte no copo. Depois de 2 copos de vinho, e com a música ensurdecedora, você sente que todo o seu sangue está fervendo. Você quer dançar. Você quer desabafar adequadamente. A solidão em seu coração. Ir dançar. Você colocou o copo de vinho e disse. Ah, Shen Xueli olhou para você atordoada. Ela pensou que tinha ouvido errado. Afinal, a impressão que você lhe dava antes era de uma pessoa antiquada, não alguém que dançaria em um bar. Ah, o quê? Você agarrou a mão delicada de Shen Xueli e a arrastou para a pista de dança, sem dar explicações. No som da música ensurdecedora, você envolveu a cintura fina de Shen Xueli, puxando-a para seus braços. Então começou a dançar loucamente. O toque do corpo fez Shen Xueli ficar rígida. Esse cara é realmente audacioso. Shen Xueli estava prestes a empurrá-lo. Afinal, ela nunca tinha estado tão perto de um homem antes. Mas no segundo seguinte, ela de repente viu Su Qingsu. Neste momento, ela estava olhando para eles com raiva. Os cantos da boca de Shen Xueli se curvaram ligeiramente. Ela se virou e envolveu seus braços de jade brancos em volta do seu pescoço. Então começou a dançar com o seu corpo. Su Qingsu, que viu essa cena, perdeu a compostura. Ela perdeu completamente a compostura. Ela nunca sonhou que você, seu idiota, se divorciaria dela e logo em seguida ficaria tão íntimo de Shen Xueli. Sem palavras desnecessárias, ela entrou diretamente na pista de dança e empurrou Shen Xueli. Então, segurando sua mão, ela estava prestes a sair, mas você soltou a mão dela. No som da música ensurdecedora, você sussurrou no ouvido de Su Qingsu e perguntou friamente, Senhorita Su, o que você quer? A distância entre os dois era muito pequena.
Os fortes hormônios masculinos em seu corpo pareciam balas, atingindo loucamente o corpo de Su Qingsu. Ela de repente ficou confusa. Seu idiota, venha comigo. Eu tenho algo para lhe dizer. Desculpe, nós já estamos divorciados. Não tenho nada para te dizer. Su Qingsu estava tão irritada que queria vomitar sangue. Esse idiota não gostava dela há 7 anos? Como ele pode ser tão frio comigo logo após o divórcio? Venha comigo, conversamos e eu te transfiro o dinheiro. Su Qingsu reprimiu a fúria avassaladora em seu coração e disse, no segundo seguinte, você virou a cabeça e saiu. Ela não tem nada contra dinheiro. Se você for embora, Shen Xueli não fará mais isso? Você apertou o rosto dela e sorriu. Como assim? Espere por mim. Eu volto já. Nós dois continuamos a nos. Su Qingsu realmente queria cortar sua mão ao ver isso. Esse idiota! Ele apertou meu rosto ao meio-dia e agora está apertando o rosto de Shen Xueli novamente. Que irritante! Então seja rápido e não me faça esperar muito. Shen Xueli disse sorrindo. Depois que ela saiu do bar, o mundo inteiro de repente ficou incrivelmente silencioso. Diga, sobre o que você quer conversar? Você perguntou indiferentemente. Você nem sequer olhou para Su Qingsu. Para ser honesto, você realmente não consegue entender. Já que seu príncipe encantado voltou, então ela não deveria estar em chamas com ele agora. Por que ela está vindo me procurar? Não, parece que você ouviu uma grande piada. Você olhou friamente para Su Qingsu. Senhorita Su, suas palavras são muito hipócritas, não acha? Você tem permissão para se divorciar de mim por causa do seu príncipe encantado, mas eu não tenho permissão para procurar Shen Xueli. Su Qingsu ficou sem palavras com isso. Ela bateu o pé de raiva. Idiota! Ela está te procurando para me irritar. Você também sabe que somos inimigas mortais. Que tal isso, se você quiser deixá-la? Estou disposta a te dar mais 10 milhões. Você cruzou os braços e olhou para Su Qingsu com um olhar estranho. Senhorita Su, acho você muito estranha. Você claramente não gosta de mim. E eu, para você, devo ser apenas uma pessoa insignificante, certo? Se é assim, mesmo que eu e Shen Xueli fiquemos juntos, isso não vai te irritar. Ou será que você gosta de mim? Su Qingsu sorriu friamente com desdém. Eu gostar de você? Você está tendo um sonho acordado. Eu te digo, a pessoa que eu gosto é Xu Zefen. Quanto a você, nem na próxima vida. Muito bom, me lembrarei do que você disse. Desejo a você e Shen Xu um casamento feliz. Não me procure mais, é isso. Quanto aos 10 milhões, se quiser dar, agradeço. Se não quiser dar, tudo bem, considere como seu cachê de ontem à noite. Deixando essas palavras, você passou por ela em direção ao bar, seu idiota. Pare aí mesmo, Su Qingsu gritou, envergonhada e furiosa, mas você parecia não ouvi-la. Su Qingsu entrou no bar e, olhando para suas costas que haviam desaparecido completamente, sentiu uma pontada inexplicável no coração. Ela sentiu que estava prestes a perder a coisa mais importante de sua vida. Ela originalmente queria ir para casa. Mas não sabia por que, não queria ir. Tinha medo de que, depois que ela fosse, você e Shen Xueli fariam as coisas que ela fez com você ontem à noite, cheia de raiva. Su Qingsu retornou ao bar, mas desta vez, não foi procurar você. Ela pediu um camarote no canto e começou a observar você e Shen Xueli não muito longe. Ela queria vigiá-los, para evitar que aquela vadiazinha da Shen Xueli fizesse algo ultrajante com você novamente. Quando você entrou no bar novamente, a música erótica daqui desapareceu. Um cara com um topete está no palco tocando violão. Shen Xueli estava sentada no camarote bebendo. Como se livrou dela? Você assentiu. Então sentou-se no sofá. Sobre o que ela falou com você? Shen Xueli perguntou sem sorrir. Ela disse que se arrependeu e queria se casar comigo novamente. Eu disse diretamente a ela que era impossível. Eu só amo você, Shen Xueli, nesta vida. Uau, tão comovente. Shen Xueli sorriu de forma muito superficial. Você sorriu. Sabia que não conseguiria me enganar. Tudo bem, eu admito. Ela sabe que você está comigo para provocá-la, para me fazer deixar você. Para me fazer deixar você, ela está disposta a me dar mais 10 milhões. Adivinhou? Shen Xueli assentiu com um sorriso. Mas eu recusei. Sério? Bobagem. Se eu tivesse concordado com ela, então eu ainda estaria sentado aqui bebendo com você agora? É verdade. O que fazer? Desta vez estou realmente um pouco comovida. Comovida, melhor agir. Vamos lá, vamos encontrar um lugar, com um olhar artístico, para apreciar os corpos um do outro. Que tal?
Pui, você é tão indecente. Chen Xueli repreendeu com um sorriso. Obrigada. Eu não sou só indecente. Eu ainda sou um velho tarado. Chen Xueli riu histericamente. Esse cara é realmente um canalha honesto. E ainda um canalha de quem você não consegue desgostar. Chen Xueli deu um tapinha brincalhão em você. Não muito longe. Su Qinsu, que viu essa cena, cerrou os punhos de raiva. Venha, beba. Você ergueu a taça e disse. A bebida forte desceu pela sua garganta e seu humor melhorou bastante. Nesse momento, aquele cara com o cabelo oleoso e o rosto cheio de maquiagem no palco de repente começou a gritar e a cantarolar notas altas. Que porcaria é essa que ela está cantando? Você resmunga. Não diga bobagens, a outra parte é uma cantora encantadora e o tesouro da loja. O quê? Você está perplexo? Cantando desse jeito e ainda tem a audácia de dizer que é o tesouro da loja? Você concorda fervorosamente. Em seguida, ela sorriu e disse. Ou queres que eu te cante uma música? Quem é que tu achas que não sabe cantar? Se eu resolvesse virar cantor, o que seria dos outros cantores? Isso te diverte? Ótimo, por favor, comece sua apresentação. Chen Xueli subiu ao palco, com sua aparência encantadora. Seu corpo sexy imediatamente atraiu muitos olhares. Algumas pessoas até começaram a assobiar de forma grosseira. Chen Xueli sorriu para o vocalista no palco. Não sei o que disse, mas ele pareceu lisonjeado e entregou o violão para Chen Xueli. Chen Xueli abraçou o violão, sentou-se no banco alto e sorriu para o microfone à sua frente. Essa música é para Shen Zé, da mesa 6. O que eu quero dizer é, Shen Zé, te encontrar. Foi a maior sorte da minha vida. Espero que você tenha uma noite feliz. Todos olharam para a mesa 6. Todos olhavam para você com inveja e ciúme. Mas você está meio confuso. O que está acontecendo? Su Qinsu não já foi embora? O que Chen Xueli quer dizer dizendo essas coisas agora? Será que ela realmente se sentiu atraída pela minha beleza? Pensando nisso, você se levantou e acenou sorrindo para todos. Sim, eu sou Shen Zé. Chen Xueli achou graça da sua atitude. Esse cara é realmente extravagante. Su Qinsu, sentada no canto, estava quase explodindo de raiva. Ela jamais imaginou que Chen Xueli realmente subiria ao palco para cantar para você. Cantar já seria demais. Ela realmente se declarou para você em público. Como ela se atreve? Ela não sabe que Shen Zé é dela? E o que é ainda mais irritante é que Shen, esse bastardo, teve a audácia de se levantar e admitir. No palco, Chen Xueli levantou seus dedos finos e começou a dedilhar as cordas. Aquele som cada vez mais familiar chegou aos ouvidos de todos. Su Qinsu estremeceu por todo o corpo, e seu rosto ficou ainda mais lívido, porque ela percebeu. A próxima música que Chen Xueli cantaria era exatamente a que Shen Zé cantou no palco da celebração da universidade em seu 3º ano. Naquela época, depois de terminar de cantar aquela música, ela se declarou para ela na frente de um grupo de líderes universitários e muitos amigos sorridentes. Ela se declarou para mim. Inesperadamente, Chen Xueli sabia sobre isso. Justamente nesse momento, Chen Xueli também começou a cantar, mas depois de ouvir algumas frases, seus olhos se arregalaram como os de um boi. Não, ela realmente sabe cantar, e ainda canta tão bem. Embora esta seja uma canção que você nunca ouviu, você percebe que é uma canção de amor. E Su Qinsu ficou ainda mais irritada. Ela também não esperava que a voz de Chen Xueli fosse tão poderosa, cantando de forma tão agradável e cativante. O nome desta música é 3 Vidas, composta pelo príncipe da música com cítara, Li Jinshen. Criada por seu amor, como o nome sugere, a letra descreve uma história de 3 vidas, extremamente comovente. Chen Xueli no palco, olhando para você na plateia com um sorriso no rosto, e então continua cantando. Você se levanta e manda um beijo para Chen Xueli, e ainda acena com a mão de forma presunçosa, fazendo Chen Xueli rir. Rindo tanto que parou de cantar, todos olharam para você com insatisfação, muito obviamente. Eles já foram levados por Chen Xueli para dentro da cena da letra. Você dá de ombros despreocupadamente. Então, sem pressa, você acende um cigarro. Entre a fumaça, você observa Chen Xueli no palco com interesse. A música termina e a plateia aplaude fervorosamente. Chen Xueli sorri radiante. Sem dar atenção aos pedidos de mais uma música da plateia, Chen Xueli entrega o violão ao vocalista original. Ao sair do palco, Chen Xueli lançou um olhar discreto para o canto do bar. Ela viu claramente Su Qinsu. Com aqueles olhos quase cuspindo fogo, Chen Xueli sorriu ainda mais triunfante.
Su Qingsu viu o sorriso de Chen Xueli. Ela finalmente percebeu friamente que Chen Xueli sempre soube que ela também estava no bar, no fim das contas. Ela ainda estava deliberadamente a provocando. Mas mesmo percebendo isso, Su Qingsu ainda estava furiosa a ponto de vomitar sangue. Mas o que a deixou ainda mais irritada foi que, assim que Chen Xueli desceu do palco, você se levantou apressadamente. Deu-lhe um grande abraço e Chen Xueli sorriu enquanto o abraçava, observando os dois corpos colados um ao outro. O punho cerrado de Su Qingsu atingiu diretamente o sofá. Ela sentiu que precisava conversar seriamente consigo para o afastar completamente de Chen Xueli. Depois de tomar uma decisão, Su Qingsu enviou-lhe rapidamente uma mensagem: afaste-se de Chen Xueli. Eu te dou 50 milhões. Você ficou ligeiramente atônito ao ver a mensagem, não é? Chen Xueli realmente a irritou tanto a ponto de fazê-la disposta a tirar 50 milhões. Depois que a mensagem foi enviada, os lindos olhos de Su Qingsu olharam diretamente para você, esperando seu feedback. Mas você pareceu não ver a mensagem, jogou o celular na mesa de centro ao lado e continuou a conversar com Chen Xueli sobre algo. Então ela viu Chen Xueli sorrindo e dando-lhe um soco de brincadeira, cena que enfureceu Su Qingsu, que sentiu que você estava ignorando sua mensagem. Raiva não é suficiente para expressar o humor de Su Qingsu neste momento. Ela queria matá-lo, seu idiota. Nesse momento, Su Qingsu de repente viu você e Chen Xueli se levantarem juntos. Em seguida, os dois saíram para fora, conversando e rindo. Su Qingsu também se levantou rapidamente e saiu correndo atrás dele. Ela não sabia o que estava acontecendo consigo, mas naquele momento ela só queria alcançá-lo. Ela vai te impedir, não vai deixar você ir com Chen Xueli. Assim que saíram do bar, Su Qingsu viu você e Chen Xueli entrando no carro juntos, e dentro do carro, os dois estavam conversando e rindo. Ela estava prestes a dar alguns passos à frente para te tirar do carro de Chen Xueli, mas no segundo seguinte, Su Qingsu explodiu completamente. Ela viu Chen Xueli no carro te beijando proativamente. Claro que você não estava beijando Chen Xueli, na verdade. Você está perguntando a Chen Xueli quando o preço será pago, mas Chen Xueli de repente se aproxima, o rosto dela a apenas 5 centímetros da sua bochecha. Uma distância tão curta que você consegue sentir claramente o calor exalado de seus lábios sensuais, observando aqueles lábios vermelhos flamejantes e tentadores. Você perguntou sorrindo: o quê? Quer um beijinho? PFFT. Chen Xueli riu sedutoramente e te deu um tapinha brincalhão. Então voltou para o seu lugar, só que, ao sentar-se, Chen Xueli ainda esfregou levemente seus lábios vermelhos com a ponta dos dedos. Como se ela tivesse borrado o batom ao beijar alguém. Ao ver essa cena, Su Qingsu sentiu o sangue gelar nas veias. Ela apertava as mãos com força, com os punhos cerrados, e nem percebia que as unhas estavam cravadas na carne. Ela estava muito triste, sentia como se alguém estivesse apunhalando seu coração loucamente com uma faca. Su Qingsu não sabia por que estava tão triste. Mas ela estava tão angustiada que sentia falta de ar, e foi nesse momento que Chen Xueli de repente virou a cabeça para olhar para Su Qingsu. Através da janela do carro, no instante em que os olhos das duas se encontraram, Chen Xueli até lambeu os próprios lábios vermelhos com um sorriso provocador. Uma provocação descarada. Su Qingsu estava tão furiosa que sentia os pulmões explodirem. Irritada, ela caminhou em direção ao carro de Chen Xueli. Mas, nesse exato momento, alguém entrou de repente no carro de Chen Xueli e o carro partiu rapidamente do local. Su Qingsu, furiosa, entrou no próprio carro e, pisando fundo no acelerador, perseguiu o carro de Chen Xueli rapidamente. Você, completamente alheio a tudo o que aconteceu, seguia pela estrada de volta à casa de Chen Xueli, observando o mundo do lado de fora pela janela do carro, sem dizer uma palavra. As luzes cintilantes enfeitavam a paisagem do lado de fora, tornando a cidade particularmente mágica enquanto você pensava sobre os próximos passos. Desde que você veio para cá, sua situação não é boa, você foi expulso da família. Pensando em quê? Chen Xueli perguntou sorrindo sedutoramente. Você respondeu honestamente. Estou pensando no que devo fazer a seguir. Não é que você não tenha caminhos a seguir, pelo contrário. Há muitos caminhos que você pode seguir, você só não sabe qual deles deve escolher. Este planeta é semelhante a Blue Star, embora sua trajetória de desenvolvimento seja visivelmente alguns anos pior que Blue Star. Através do entendimento de hoje, você chega a uma conclusão.
Este planeta é quase como o Blue Star em 2014 ou 2015. Tem entrega de comida, mas ainda no modo de ligar. Tem bicicletas compartilhadas, mas são todas feitas pelo governo. Tem aplicativos de vídeo, mas não tem aplicativos de vídeos curtos como o Douyin. Existem muitas situações semelhantes. Você sabe que este planeta tem muitas oportunidades para você, e você pode explorar à vontade com seu conhecimento de Blue Star. Mas o problema agora é que você só tem 10 milhões em todo o seu corpo, e esses 10 milhões foram dados por Sukinsu. Definitivamente é suficiente para sobreviver com essa quantia, mas para fazer negócios, parece insignificante. O quê? Sentindo uma crise? Chen Xueli perguntou sorrindo. Sim. Como todos sabem, fui expulso da família e me divorciei. O mais triste é que ainda não tenho dinheiro, preciso ganhar dinheiro. Então venha para minha empresa. Chen Xueli disse rindo. Ok. Quanto você vai me pagar de salário anual? Quanto você quer? Chen Xueli perguntou sorrindo sedutoramente. Alguns bilhões aleatórios, talvez. Por que você não vai roubar? Boa ideia. Enquanto falava, você fez um gesto de arma com os dedos e então apontou para Chen Xueli. Assalto. Entregue seu dinheiro. Chen Xueli disse fingindo estar com medo. Senhor, eu não tenho dinheiro. Ela até cooperou. Então o que você tem? Eu só tenho um rosto bonito e um corpo sexy. Você quer? Enquanto dizia isso, ainda te lançou uma piscadela. Meu Deus, ela é realmente uma mulher sedutora. Esquece, não estou interessado no seu corpo. Chore. Chen Xueli começou a rir, rindo histericamente. Você acha que seus olhos não são suficientes? Como eu não vi isso antes? Logo voltamos para a casa de campo. Assim que os dois entraram na casa de campo, Sukinsu parou em frente à casa de Chen Xueli. Ela viu você entrar na casa de campo com Chen Xueli e, com raiva, socou o volante com força. Sem mais rodeios, Sukinsu pegou o celular e ligou para você. Você tinha acabado de entrar na casa de campo quando o celular tocou. Vendo que era Sukinsu ligando, você nem pensou em desligar. Você deseja o corpo de Sukinsu, mas quando você pensa em Sukinsu no portão do bar, dizendo a si mesma sem rodeios que a pessoa que ela ama é Luzefen, você não quer ter nenhum contato com ela. Também não queria dizer uma palavra a ela, mas pensando bem, dormi com ela 7 vezes ontem à noite. Não atender o telefone agora não seria um pouco cruel demais? Quando o sinal estava prestes a ser interrompido. Ao atenderes o telefone e ouvires a tua voz a sair do telemóvel, Sukinsu sentiu um desejo inexplicável de chorar. Ela pensou que não atenderias o seu telefonema. Sukinsu respirou fundo e disse friamente, estou à porta da vivenda de Chen Xueli. Não é apropriado para um homem e uma mulher sozinhos. Se tiver alguma coisa, fale ao telefone. Um homem e uma mulher sozinhos. Sukinsu estava furiosa, prestes a explodir. Ela e Chen Xueli não são um homem e uma mulher sozinhos agora. Por que ela não disse nada sobre um homem e uma mulher sozinhos quando dormiu comigo ontem à noite? Esse canalha. Canalha, por que você não me manda mensagens? Sukinsu perguntou furiosamente. Você rebateu. Por que eu deveria responder às suas mensagens? Sukinsu ficou tão zangada que não conseguiu falar. Não sei porquê, mas ela se sente tão injustiçada. Você tem algo para me dizer ou não? Se não tiver, vou desligar. Deixe Chen Xueli, e eu te dou 50 milhões. Sukinsu reprimiu a raiva em seu coração e tentou dizer em um tom calmo, impossível. Sukinsu perdeu a compostura instantaneamente. Aquele idiota se divorciou por 10 milhões ontem. Agora que eu lhe dou 50 milhões, ela não deixa Chen Xueli. Será que, no coração desse idiota, Chen Xueli tem um status muito maior do que o meu? 100 milhões, disse Sukinsu, rangendo os dentes. Caramba, você ficou tentado? É 1 bilhão. Com esse dinheiro, posso expandir rapidamente meu império comercial. Você está prestes a falar. Sentada ao lado, Chen Xueli aproximou-se de repente, deliberadamente usando uma voz muito charmosa e disse, irmão, não atenda o telefone enquanto estiver tomando banho, certo? Dizendo isso, ela pegou seu celular sem dar explicações e desligou rapidamente. Sukinsu ficou chocada. Ela não esperava que você e Chen Xueli já tivessem chegado ao ponto de tomar banho juntos. Ela tremia de raiva. Até a respiração ficou irregular. Sukinsu, relutante, ligou para você novamente. Mas desta vez, a ligação foi diretamente rejeitada. Sukinsu chorou. Ela chorou de raiva. Ela não queria chorar, mas se sentia realmente muito mal. Uma dor como uma facada.
Su Qingsu se debruçou sobre o volante e começou a chorar, enquanto amaldiçoava. Shen Zé, seu idiota! Por que você está tomando banho com ela? Depois de chorar um pouco, Su Qingsu dirigiu de volta para a mansão. Assim que entrou, a sensação de solidão a atingiu de frente. Você sabe, antes, não importa o quão tarde ela voltasse, você sempre a esperava na sala de estar. Você pegava sua bolsa diligentemente, tirava seus saltos altos e a ajudava a calçar chinelos confortáveis. Se ela estivesse muito cansada às vezes, você até massageava seus ombros por um tempo. Mas agora, toda a mansão está escura. Aquela sensação de solidão a deixou ainda mais triste. Ela acendeu a luz. Sentou-se no sofá por um tempo e de repente quis beber alguma coisa. Ela quase nunca bebia normalmente. Antes, quando estava de bom humor, bebia um pouco com você em casa. Mas agora, ela realmente quer beber. Ela até quer ficar bêbada. Ela quer usar o álcool para entorpecer seus nervos. Ela quer se esquecer temporariamente da realidade de que já se divorciou de você e do fato de que você e Shen Xueli estão se divertindo muito. Pegando uma garrafa de vinho tinto no armário de bebidas, Su Qingsu inconscientemente pegou 2 taças. Mas ao abrir a garrafa, Su Qingsu ficou ainda mais triste, porque antes esse tipo de trabalho pesado era você quem fazia. Você cuidava de tudo para ela. Depois de tentar por um longo tempo, não só não conseguiu abrir a rolha, como também foi picada no dedo pela ferramenta de abrir vinho. Su Qingsu entrou em colapso. Ela se agachou no chão e começou a chorar. Por que você desligou meu telefone? Você perguntou, deprimido. 100 milhões foram pelos ares assim. Você expressou sua dor. Em sua opinião, o que se foi não foi dinheiro, mas sua gloriosa carreira. O quê? Você realmente quer me deixar por 100 milhões? São 100 milhões, você disse, com o coração partido. Shen Xueli inexplicavelmente se sentiu um pouco desconfortável. Mas você já tinha me prometido. Desculpe. Eu sou uma pessoa sem moral, sem escrúpulos. Risada. Shen Xueli riu baixinho. Originalmente, quando você estava prestes a deixá-la por 100 milhões, ela se sentiu um pouco desconfortável. Afinal, esse cara claramente tinha prometido ajudá-la a atuar, mas agora sua frase "eu sou sem moral, sem escrúpulos" a fez rir instantaneamente. Ela não só não ficou brava, como até achou que você era inexplicavelmente um pouco fofo. Shen Xueli riu. Eu também posso te dar dinheiro. Que tal isso? Depois que tudo estiver feito, eu te darei 200 milhões. Você perguntou seriamente. Sério? Bobagem. Claro que estou falando sério. Quem não sabe prometer sem cumprir? Que tal isso? Você me paga metade do depósito primeiro. Tudo bem. Amanhã de manhã irei ao banco transferir para você. Mas depois de pegar meu dinheiro, você tem que fazer o trabalho direito. Se eu souber que você está secretamente entrando em contato com Su Qingsu, tenha cuidado para não te punir. Você não levou a sério a ameaça dela. Não só não levou a sério, como ainda apertou descaradamente o rosto sedutor de Shen Xueli. Não se preocupe. Embora eu seja sem moral, sem escrúpulos, ainda quero dormir com você, afinal. O rosto bonito de Shen Xueli ficou vermelho. Esse cara é tão ousado? Falar de forma tão obscena já era demais. Mas ele realmente ousou colocar as mãos nela. Shen Xueli pensou que ficaria brava, mas no final, ela inexplicavelmente gostou da sensação de ter seu rosto apertado. Quando esse pensamento surgiu, Shen Xueli levou um susto. Eu não tenho alguma característica estranha. Tenho. Shen Xueli, você está realmente envergonhada? Não me diga que você nunca namorou na sua vida. Você provocou como se tivesse descoberto um novo mundo. Shen Xueli revirou os olhos para você. Ela é tão charmosa que até revirar os olhos parece muito provocante. Não posso? Isso não seria bom para mim. Você disse com um sorriso. Shen Xueli olhou para você, esse canalha, sem saber se ria ou chorava. O que quer dizer com um bom para ela? Parece que você já está junto com ela. Shen Xueli repreendeu com um sorriso. Canalha, não vou perder meu tempo com você. Vou dormir. Precisa de alguém para esquentar a cama? Sou profissional em esquentar camas há 25 anos. Shen Xueli riu baixinho. Esse cara é realmente sem vergonha. Cada um voltou para seu quarto. Você estava se preparando para fazer agachamentos. Vindo de outra dimensão, o corpo do proprietário original é fraco e lamentável. Ontem à noite, 5 vezes foram suficientes para te deixar exausto. Você precisa se apressar e recuperar o pico de sua forma em Blue Star. Um homem de verdade não começa com 9 vezes? Mas, assim que você se abaixou,
seu celular de repente recebeu uma mensagem. A mensagem foi enviada por alguém chamado de lixo. Chefe, você disse que obviamente você é o filho biológico. Mas por que o papai me compraria uma mansão? Está com inveja? É para estar com inveja. Eu quero que você tenha inveja, Shen Zé. Você não passa de um cão vadio. Deixa eu te contar, tudo da família Shen é nosso. E daí que eu não sou filho biológico? Ah, quase ia me esquecendo, amanhã mesmo vou me encontrar com a herdeira da família Shen, Shen Xueli, a mais importante de Hai Shen. Espere até que eu me torne o genro da família Shen, e fique tranquilo. Farei da sua vida um inferno. Está feliz? Ainda se acha o dono original do corpo? Você não pôde evitar e deu uma olhada no histórico de bate-papo desse lixo com o dono original do corpo. Há muitos registros. Desde que o dono original do corpo foi encontrado até agora, há cerca de 10.000 mensagens. Esses históricos de bate-papo registram claramente todo o processo de como o dono original do corpo foi intimidado. Há registros de quando ele foi encontrado, tentando agradar cuidadosamente esse irmão mais novo. Havia também as várias provocações desse bom irmãozinho depois que ele foi expulso da família Shen. O mais irritante é que seu bom irmãozinho já havia dito explicitamente que as difamações e armações contra ele antes eram todas intencionais, mas ele ainda estava fazendo exigências ao seu bom irmãozinho, intercedendo por ele junto aos pais. Que idiota! Ainda bem que há 3 anos. Ele não sabia se tinha despertado para a realidade ou se tinha desistido. Diante da provocação desse seu bom irmão, nem sequer respondeu. Depois de ler esses registros, você quer quebrar o celular, ainda bem que agora você está dominando o corpo dele. Substituindo, caso contrário, você seria morto de raiva mais cedo ou mais tarde. Ignorando a provocação desse lixo, você começa a treinar a postura do cavaleiro. De qualquer forma, os bons tempos dele estão chegando ao fim. Depois de 1 hora na postura, você está exausto. O corpo do proprietário original é mais fraco do que você imaginava. Se não fosse pela sua forte força de vontade e persistência, 5 minutos já teriam sido o limite. Você tomou um banho e deitou na cama, planejando o seu futuro. Pensando por um momento, você definiu a meta da sua vida futura: ganhar muito dinheiro, pegar muitas garotas, recuperar tudo que o dono original perdeu e, então, ser um canalha sem coração. No dia seguinte, assim que você se levantou, viu Shen Xueli sentada à mesa de jantar, vestindo um uniforme JK. Suas pernas brancas, esguias e bonitas estavam cobertas por finas meias de seda. Depois de terminar o café da manhã, você perguntou sorrindo: vamos direto ao banco? Shen Xueli sabe que você está falando dela. Sobre a promessa de te dar o dinheiro ontem à noite, não se preocupe. O que eu prometi, com certeza vou te dar. Mas eu tenho coisas ainda mais importantes para lhe dar agora. Que tipo de coisas? Tão importante a ponto de ser mais importante que me transferir dinheiro? Shen Xueli perguntou, intrigada. Minha empresa está investindo em uma série de fantasia. A estreia é já daqui a pouco, mas a música tema ainda não está pronta. Recebemos várias músicas gradualmente neste período. Hoje vamos decidir qual escolher. Isso é realmente importante. Vamos lá, a caminho da empresa de Shen Xueli. Você não para de olhar. As pernas bonitas de Shen Xueli envoltas em meias de seda, meu Deus, são realmente sexy. Shen Xueli disse, sorrindo sedutoramente, eu digo, embora sejamos um bandido. Você poderia se controlar um pouco? Desde esta manhã, você está olhando para minhas pernas. Já assisti 17 vezes. Gosta tanto assim das minhas pernas? Gosta, né? Você, todo sério. Chega, você gosta do Siva, não é? Shen Xueli perguntou sorrindo. Bobagem, eu gosto de você usando meias da sua. Shen Xueli não conseguiu conter a gargalhada. Esse canalha chegou rapidamente à empresa de Shen Xueli. A empresa de Shen Xueli. Localizado no edifício Jindal, este é o edifício de escritórios mais importante de Aishin. A empresa dele é muito grande. Ocupa uma área de mais de 1000 ping. Depois que você o segue para dentro da empresa, você ouve constantemente cumprimentos como Olá, Presidente Shen. Shen Xueli acena com a cabeça e sorri em resposta. Assim que entrou no escritório de Shen Xueli, a secretária o seguiu. Essa secretária é normal, mas tem um bom corpo. Você deu uma olhada. E então desviou o olhar sem interesse. Presidente Shen, recebemos mais 13 músicas nos últimos 2 dias. Precisa tocar agora. Shen Xueli acenou com a cabeça e disse, toque. Quando Su Qinsu acordou, já passava das 9 da manhã.
Depois de chorar ontem à noite, ela pegou uma garrafa de uísque. Depois de beber um copo de vinho, ela sentiu o mundo girar e mais tarde vomitou por um longo tempo. Ela adormeceu no sofá. Ao abrir os olhos, Sukinsu sentiu sua cabeça um pouco dolorida. Ela inconscientemente gritou, Shenzé, minha cabeça está doendo. Sem resposta, Sukinsu então se lembrou de que já havia se divorciado de Shenzé. E ela já tinha se mudado. Uma enorme sensação de perda surgiu instantaneamente. Sukinsu estava sentada na cama, olhando para o leito vazio. Ainda anteontem à noite os dois estavam nesta cama, fazendo as coisas mais íntimas, mas agora já era uma realidade bem diferente. Quando o telemóvel tocou, Sukinsu estava a planear o que fazer hoje. Tenho de fazer alguma coisa, senão a minha cabeça estará sempre incapaz de conter os pensamentos sobre Shenzé. O telefonema veio de um número desconhecido. Sukinsu não tem o hábito de atender números desconhecidos. Então, desligou diretamente. Rapidamente, uma mensagem chegou. Kinsu, sou eu, Ji Zefen. Ao ver esse nome, Sukinsu hesitou por um momento. Ela percebeu de repente. Desde que se separou de Ji Zefen no hotel ontem até agora, ela nem sequer pensou em Ji Zefen uma vez. Tal descoberta deixou Sukinsu um pouco em pânico. O que está acontecendo comigo? Claramente, ela gostava tanto de Ji Zefen, e gostou dele por 5 anos. Agora ela também está de volta. Contanto que eu concorde, ela ficará comigo. Mas por tanto tempo. Ela nunca sequer tinha pensado nele. Em vez disso, sua mente estava cheia de Shenzé. Um pensamento terrível surgiu. Na mente de Sukinsu. Será que estou apaixonada por Shenzé? O surgimento desse pensamento e assustou Sukinsu terrivelmente de novo. Ela balançou a cabeça vigorosamente e disse, impossível. Como eu poderia gostar daquele idiota? Eu gosto é do Ji Zefen, sim. A pessoa que eu amo é Ji Zefen. Eu só fiquei irritada com aquele idiota por ele estar com Shen Xueli. Nesse momento, o telefone tocou novamente. A ligação era novamente de Ji Zefen. Desta vez, Sukinsu atendeu rapidamente o telefone. Zé Feng, me desculpe. Achei que fosse um estranho, disse Sukinsu suavemente. Ji Zefen, do outro lado da linha, sorriu e disse. Não faz mal. Já acordou? Sim. Já levantei. Você já conseguiu um número de celular? Sim. Acabei de sair para tratar disso. Deixo para ir te buscar? Não precisa. Espere por mim no hotel. Inexplicavelmente, Sukinsu não queria que Ji Zefen soubesse onde ela morava. Muito menos deixá-lo ir à casa dela. Tudo bem. Então, eu te espero. Sukinsu respondeu e ambos desligaram. Mais de meia hora depois, Sukinsu chegou ao hotel. Ji Zefen estava no saguão do hotel, esperando por Sukinsu. Justamente quando ela estava quase à beira do colapso, Sukinsu chegou. Sukinsu vestia um vestido preto, dando às pessoas uma sensação etérea, embora seu traje fosse extremamente simples. Ainda assim, fez os olhos de Ji Zefen brilharem. Honestamente, Ji Zefen se arrependeu mais uma vez de não ter escolhido Sukinsu na faculdade. Claramente, ela era mais bonita que sua namorada, não importa de que perspectiva. E o mais importante era que, naquela época, ela gostava dele desesperadamente. Se ele a tivesse escolhido, por que ele estaria tão passivo agora? Desculpe, Zefen. Fiz você esperar. Sukinsu disse com um leve pedido de desculpas. Ji Zefen disse suavemente. Kinsu, não precisamos nos desculpar um com o outro. O olhar dela para Sukinsu estava cheio de afeição profunda e inexprimível. Sukinsu sorriu e disse. Você está certo. Vamos, deixe-me mostrar seu presente. Ok, estou realmente ansioso por isso. Ji Zefen sorriu, levando Ji Zefen para fora do hotel. Um carro de luxo valioso já estava silenciosamente estacionado na porta do hotel. Ao ver aquele carro de luxo, o coração de Ji Zefen deu um salto. Não pode ser. Sukinsu não vai dar a ele este supercaro, certo? Sukinsu pegou a chave do carro na bolsa e pressionou o supercaro. As luzes do carro esportivo começaram a piscar. Ji Zefen ficou chocado. Este carro esportivo vale mais de 7 milhões. Mesmo que a família Ji esteja à beira da falência agora, mesmo quando estava no auge, Ji Zefen teria que ponderar antes de comprar um carro esportivo tão caro. Mas agora Sukinsu diz que vai dar. Sua generosidade é um pouco grande demais, certo? Após o choque, veio a surpresa. Não. Já não se pode descrever com surpresa o humor de Ji Zefen neste momento. Ele estava extasiado. Ele até queria pegar em Sukinsu e dar algumas voltas no mesmo lugar,
mas conteve-se. Depois de voltar ontem, ele sentiu claramente que Sukinsu estava um pouco distante dele. Ele temia que fazer isso fosse repentino demais para Bela. De qualquer forma, ela já lhe tinha dado um carro esportivo tão caro. Isso significa que ele gosta dela até os ossos, já que é assim. Por que ele está com tanta pressa? Kinsu, não me diga. Este é o presente que você me deu? Shenze perguntou, fingindo surpresa. Sukinsu assentiu. Gosta? Gosta. Mesmo que me desse um pedaço de papel, eu gostaria. Mas Kinsu, isso é muito valioso. Eu não posso aceitar. Ji Zefen disse, fingindo estar envergonhado. Zefen, não precisamos ser tão formais um com o outro. Além disso, é apenas um carro, não é nada para mim. Tudo bem então. Ji Zefen assentiu, constrangido. Sukinsu jogou as chaves do carro para Ji Zefen. Vai experimentar, veja se gosta. Ji Zefen assentiu. Ele reprimiu seu coração palpitante, então entrou no carro lentamente. No momento em que a porta do carro se fechou, Ji Zefen apertou sua própria coxa com força para não rir. Sukinsu não entrou no carro. Ele ficou embaixo olhando para Ji Zefen acariciando o volante do carro esportivo com carinho. Não se sabe por quê. Essa cena o fez se lembrar de Shenze novamente. Quando Sukinsu se casou com Shenze, ela também queria dar um carro a Shenze. É uma pena que Shenze não tenha aceitado. Mais tarde, ele comprou um carro de mais de 200 mil com suas próprias habilidades. E ainda está dirigindo até agora. Sukinsu lembrou-se de repente, depois de 3 anos de casamento. Parece que ela realmente nunca deu nenhum presente a Shenze, mas Shenze comprou muitos presentes para ela, desde bolsas grandes até um pequeno brinquedo. Seu quarto estava cheio deles. Diante dela, Ji Zefen estava dirigindo um supercarro. Mas Sukinsu imaginou inexplicavelmente Shenze sentado no carro. Ele também deve gostar muito. Sim, um forte sentimento de culpa por Shenze surgiu repentinamente no coração de Sukinsu. Esse sentimento de culpa fez-se arrepender repentinamente de ter dado o carro esportivo a Ji Zefen. Ji Zefen ficou no carro por um tempo e saiu. E então, gostou? Perguntou Sukinsu. Ji Zefen sorriu e assentiu. A propósito, Kinsu, você pode me passar o WeChat do Shenze? O que ele faz na sua casa? Ele cuidou de você por 3 anos. Imagino que ele conheça bem seus hábitos. Agora sou eu quem vai cuidar de você, então quero pedir conselhos a ele. Shenze fingiu timidez. Sukinsu sentiu um pouco de tristeza ao se lembrar dos 3 anos em que Shenze cuidou dela de todas as formas. Mas agora ela comprou um carro esportivo para outro homem. Mas mesmo assim, ela passou o seu WeChat para Ji Zefen. Sukinsu achou que se acostumaria gradualmente a viver sem você. Afinal, ela acha que a pessoa que ela gosta é Ji Zefen. Ji Zefen clicou ansiosamente para adicionar como amigo. No instante em que a verificação foi aprovada, Ji Zefen enviou a foto do carro esportivo que ele tinha acabado de tirar, juntamente com uma mensagem. Kinsu é demais. Insistindo em me dar um carro esportivo tão caro. Ao ver essa mensagem de Ji Zefen, você ficou imediatamente feliz. Não esperava que ele fosse um chá verde. Para você, que já se divorciou de Sukinsu. Mesmo que ele desse a empresa para Ji Zefen, não teria nada a ver com você. Afinal, você não gosta de Sukinsu. Além disso, você também está ganhando dinheiro, e ganhando muito mais do que o valor de um carro esportivo. Ignorando a ostentação de Ji Zefen, você e Shen Shueli continuam ouvindo música. 13 músicas já foram ouvidas em mais de 1 hora. Você sentiu pela primeira vez que ouvir música era uma tortura. Shen Shueli também estava um pouco frustrada. Quando a última música terminou, ela se encostou desanimada no banco, decepcionada, nada além de decepção. Você olhou para o volume dos seios dela, quase estourando a camisa branca, engoliu em seco e perguntou sorrindo. Qual é a história dessa sua série? Pode me contar? Por quê? Você quer criar uma música tema para mim? Shen Shueli perguntou sorrindo. Você sorriu. Sim, eu realmente tenho essa ideia. Quando eu estava em Blue Star, antes de se envolver com a sociedade, você era apenas um universitário comum. Você também gostava de ouvir música. Também gostava de assistir televisão e também idolatrava estrelas. A música neste planeta é completamente diferente da de Blue Star. As obras de cinema e televisão são ainda mais diferentes. Criar uma música tema para você é mais fácil do que respirar, afinal. Há muitas músicas sobre séries de fantasia em sua mente. Claro, há razão para ajudá-la. No final, há apenas um propósito. Shen Shueli não acredita que vocês consigam criar uma música tema que a satisfaça.
Mas agora ela está no momento mais frustrante, precisando urgentemente conversar com alguém para desabafar sua amargura interior. A série de fantasia conta a história de um deus reencarnado, entrando no mundo humano para experimentar a vida. O protagonista masculino encontra muitas confidentes no mundo humano. Algumas gostam dele. Ele tem as favoritas dele, e com essas confidentes aconteceu muitas histórias comoventes e cheias de reviravoltas. E, no fim, retorna ao reino celestial. 1. Você ouve a narrativa de Shen Xueli. Acha essa história um pouco familiar. Puxa, isso não é uma versão de baixa qualidade de um conto de fadas? Se é assim, então Suspiro Livre que é um golpe fatal. Tem um violão? Você pergunta. Shen Xueli enrola. Ele pergunta sorrindo. Como? Estás mesmo a pensar escrever-me uma canção? Tenho alguma inspiração. Disseste com ar convencido. Para engatar gajas? Ser convencido não é mal. A sério ou não? Sinceramente. Shen Xueli não conhece muito bem o teu passado. Ela só sabe que cantas e que tens uma boa voz. Mas dizer que sabes compor, Shen Xueli não acredita. A sério ou não? Arranja-me uma guitarra e logo vês. Tu sorriste. Shen Xueli viu que, apesar de estares a sorrir, o teu olhar tinha um ar sério. Será que ele sabe mesmo compor? Sem mais rodeios. Shen Xueli ligou para o seu secretário, pedindo-lhe para trazer uma guitarra. Rapidamente. O secretário entrou com a guitarra. No instante em que pegaste na guitarra, Shenzhe ficou um pouco confuso. Por que já não tocavas nessa coisa há mais de 10 anos? Quando estavas na faculdade em Blue Star, tinhas formado uma banda. Claro que não era por causa da música. Mas era para pegar garotas. Naquela época, essa coisa era uma arma para pegar garotas. Você primeiro tentou tocar algumas cordas. O som estava um pouco estridente. Shen Xueli sorriu e comentou. Ei, você vai conseguir ou não? Você sorriu. Acho que você pode ligar a gravação do celular. Que foi? Está com medo de passar vergonha? Shen Xueli não brincou sorrindo. Você encolheu os ombros. Shen Xueli sorriu e abriu a câmera do celular. Começou a gravar. Você sorriu para ela e então começou a tocar. Quando a música fluida e agradável começou a tocar, Shen Xueli ficou atônita. Ele realmente sabe tocar, e toca muito bem. Estranhamente, combina com o drama interno dela. Cante uma música. Seus olhos, através da janela, observam o mundo lá fora. Você ainda pensa naquela mulher que o apunhalou? Não sei se, na calada da noite, ela sente nem que seja um pouquinho de arrependimento. Mas, ao mesmo tempo, você sente que nada disso importa. O importante é que ela matou com sucesso a sua confiança nas mulheres. Então, depois de renascer, com certeza só quer ser um canalha sem coração. Shen Xueli está quase chorando. Ela não sabe por que está se sentindo assim. Ela está ouvindo uma música muito boa. Mas ela ouviu em sua voz o desamparo em relação à vida, o desamparo em relação ao destino. E a tristeza no fundo do seu coração. Um sentimento de pena inexplicável surgiu no coração de Shen Xueli. Ela até teve um impulso de te abraçar. Nesse momento, você de repente sorriu de forma extravagante. Me ame ou não, chore. Toda a tristeza desapareceu nesse instante. Sem deixar vestígios. Shen Xueli sorriu e clicou em salvar o vídeo de Xi Ping. Então, ela enviou alegremente para Su Qingsu. Ela sabe que este vídeo vai deixá-la furiosa até o limite. Depois que o vídeo foi enviado, Shen Xueli sorriu para Ilvo Mei e disse, parabéns. Você já tem 20 pontos agora, continue assim. Ainda não se passaram nem 2 dias e eu já consegui 20 pontos. Parece que transar com ela é apenas uma questão de tempo. Depois que Jian Xiping enviou para Su Qingsu, Shen Xueli sorriu e perguntou, qual o nome dessa música? Suspiro despreocupado. Os olhos de Shen Xueli brilharam. Uau! Um bom nome, certo? Eu também acho que sim. Não só o nome é bonito, mas a letra e a melodia também são ótimas. É praticamente feito sob medida para minha série de Xianxia. Só estou brincando. É seu. Você disse com um aceno de mão. Sério? O rosto desconfiado de Shen Xueli exibia incredulidade enquanto você perguntava. Se eu te dedicasse essa música, você ficaria feliz? Eu ficaria mais do que feliz. Eu ficaria radiante. Shen Xueli disse sorrindo. Então é seu. Contanto que você esteja feliz, Shen Xueli sabe claramente que você está provocando ela de propósito. Mas não sabe por que, quando ouviu você dizer isso, seu coração inexplicavelmente acelerou um pouco. Parece que nunca ninguém havia dito a ela, algo como contanto que você esteja feliz. Você sabe quanto lucro essa música pode te trazer? Quanto?
Você pergunta, deixe-me colocar desta forma, minha série vai fazer sucesso? Eu não sei, mas essa sua música com certeza vai bombar, e então os royalties mais outras taxas diversas. A receita definitivamente não será inferior a 8 dígitos, e se for você quem cantar essa música, uma vez que ela fizer sucesso, com certeza muitas empresas vão te convidar para apresentações, e isso é mais uma grande fonte de renda. Caramba, dá para ganhar tanto dinheiro assim? O quê? Está se arrependendo? Chen Xueli perguntou sorrindo. Sim. Arrependido até a alma. Você tem que pagar um pedágio, Chen Zé. Você não tira nenhuma vantagem de mim. Está sofrendo por dentro? Chen Xueli repreendeu rindo. Mal? Quer que eu massageie para você? Massagear o quê? Massagear seu coração. Chen Xueli caiu na gargalhada. Que cafajeste! Você também sorriu. Chen Xueli parou de rir e perguntou, falando sério. Como você criou essa música? Eu plagiei. Você disse sinceramente. Deixe de ser bobo. Essa música é tão boa que, uma vez lançada, com certeza vai bombar. Não é possível que eu nunca tenha ouvido, e eu também não disse que plagiei algo deste planeta. Que quer dizer? Não me diga que você plagiou algo de outro planeta? Exato. Chen Xueli revirou os olhos para você. Ele não acreditava em suas besteiras. Vendo que Chen Xueli estava visivelmente descontente, você não se incomodou em discutir com ela. É isso aí, agora que a música tema está resolvida, posso ir me transferir o dinheiro? Não tenha pressa. Primeiro, prometa-me uma coisa. Puta merda. Você não vai tentar me dar o cano, né? Chen Xueli, e eu aqui querendo tanto transar com você. É assim que você me trata? Chen Xueli olhou para você, sem saber se ria ou chorava. Ela queria muito perguntar. Que diabos isso tem a ver com ela querendo transar com ele? Não tenha pressa. O dinheiro com certeza vou te dar. O que eu quero dizer é, essa música, você poderia cantá-la? Assim que a gravação terminar, eu te transfiro o dinheiro. Eu posso cantá-la. Mas essa música precisa ser rearranjada. O ideal seria adicionar outros instrumentos, como xiao, zeng, dizi, zeng e afins. Se você não tirar alguma vantagem de mim, vai ficar mal por dentro, Chen Xueli repreendeu sorrindo. Chen Zé, acho que você tem razão. Que tal você fazer o arranjo musical? Eu adoraria te ajudar nessa, mas infelizmente não estudei arranjo musical. Tudo bem, então. Deixo que outros componham. Depois que eles terminarem de compor a música, podemos gravar. Então, enquanto eles estão compondo, vamos dar uma volta. Chen Xueli sorriu. Você realmente só pensa em dinheiro. Você está louco para dizer a ela que não está pensando só em dinheiro, que precisa urgentemente de capital inicial. Claramente tantos projetos para ganhar muito dinheiro estão bem à frente, mas agora só posso observá-los ansiosamente. É como se você estivesse guardando uma montanha de ouro, mas não pudesse explorá-la. Essa sensação é terrível. Agora estou tão pobre que só tenho 10 milhões no corpo, não tenho confiança nem para paquerar garotas. Ha, Chen Zé. Você vai me matar de rir. Então, para que eu possa dormir mais cedo, transfira o dinheiro logo. Chen Xueli começou a gargalhar de novo. Como é que esse cara consegue ser tão natural a ser um canalha? Esquece, vendo quão ansiosa você está. Vamos. Eu vou fazer uma transferência para você. Chen Xueli sorriu. Chen Xueli levou você para o banco. Assim que Su Qinsu chegou à empresa, ainda sentindo vento no rosto, recebeu um vídeo de Chen Xueli. Ela sabia, sem precisar ver, que o conteúdo do vídeo seria algo para provocá-la. Su Qinsu ia apagá-lo sem nem olhar, mas não sabe por que, acabou clicando em reproduzir. No segundo seguinte, seu rosto apareceu no vídeo. Su Qinsu sentiu um pesar, enquanto o som melodioso e agradável do violão emanava do vídeo. Su Qinsu ficou instantaneamente irritada. O que significa isso? Aquele canalha está cantando para Chen Xueli? Claramente, antes do divórcio, ela tinha dito que cantaria apenas para ela nesta vida. Logo, sua voz magnética entrou nos ouvidos de Su Qinsu através do celular. Su Qinsu ficou paralisada. Era uma música que ela nunca tinha ouvido. Além disso, essa música claramente continha suas emoções, tornando-a um pouco triste, um pouco otimista e um pouco relutante. Enfim, Su Qinsu ficou fascinada. Ela estava profundamente atraída e mal podia esperar para continuar ouvindo. O amor chegou ao fim, o ódio também abandona o silêncio. Su Qinsu murmurava repetindo essas duas frases da canção. Chen Zé está cantando sobre ele e ela?
Os olhos de Su Qingsu ficaram vermelhos sem que ela percebesse. No vídeo, você está claramente sorrindo, mas Su Qingsu sente que você deve estar muito triste por dentro. A canção no vídeo continua tocando, mas Su Qingsu não consegue mais ouvi-la. Ela se lembrou de você no passado. Como você era uma pessoa tão gentil e orgulhosa no passado. Melhor aluno da turma, presidente do Grêmio Estudantil, vencedor de prêmios nacionais. Deveria ter um futuro extremamente brilhante, mas por gostar dela, sabendo que era apenas um substituto. Ainda assim, a acompanhou sem hesitar para o túmulo do casamento, casados por 3 anos. Ela guardou toda a sua força, disposta a ser apenas uma dona de casa, apenas para cuidar bem dele. Mas no final, acabou sendo abandonada. Ao pensar nessas coisas, o coração de Su Qingsu doeu muito, muito, mais 10, 100, 1000, esta já é a sua 7ª vez. O saldo no seu cartão bancário, a cada vez que você conta, o sorriso no seu rosto aumenta um pouco. Completamente como alguém que nunca viu o mundo, mas para ser honesto, você realmente não é alguém que nunca viu o mundo. No auge de Blue Star, no seu cartão bancário, tinham mais de 70 bilhões. A razão pela qual você está feliz é por causa da sua carreira. Você finalmente pode começar, você finalmente pode mostrar seus talentos, e você finalmente tem a oportunidade de controlar completamente a sua vida. Eu disse, não é só 1 bilhão? Veja como você está feliz. Ouça, Shen Xueli, você está falando como uma pessoa? O que significa não é só 1 bilhão? Você sabe quanta energia 1 bilhão tem? Quanta? Pode me fazer te comer 9 vezes em uma noite sem me cansar. Shen Xueli começou a rir histericamente. Esse canalha, ele é realmente um canalha. Você sorriu timidamente. Só estou brincando, 5 vezes já é o meu limite. Falando como se você fosse. Quem sabe? Você disse sorrindo. Ao dizer isso, na sua mente, involuntariamente, surgiu a cena da noite retrasada. Uma cena que originalmente era bem sensual. Mas agora, ao se lembrar, você se sente amargurado por dentro. Você realmente deseja o corpo de Su Qingsu. Especialmente suas pernas longas e brancas. Depois de colocar meias de seda. É simplesmente irresistível. Merda, por que eu não pude transmigrar antes? Se eu tivesse transmigrado antes, já teria convencido Su Qingsu. Onde haveria uma chance para ela se divorciar? Shen Xueli viu você sorrindo de forma despreocupada e perguntou curiosa. Tente adivinhar de novo. Você dormiu com Su Qingsu? As pupilas úmidas de Shen Xueli se arregalaram como sinos. Adivinhe de novo. Ao ouvir isso, Shen Xueli inexplicavelmente suspirou aliviada. Adivinhe a sua cabeça. Está na hora do almoço. Me convide para comer. Não vou convidar. Por quê? Não quero o restante do pagamento? Pare de sorrir de forma despreocupada. Estou brincando. Sem mencionar te convidar para comer, até te convidar para outra coisa não seria problema. Shen Xueli perguntou com interesse. Além de comer, o que mais você pode me convidar para comer? Tem muitas coisas. Por exemplo, comer prejuízo. Levar um grande susto. Você disse sorrindo. Comer prejuízo eu sei. Mas o que é levar um grande susto? Você não explicou, mas olhou para Shen Xueli com um olhar ambíguo. Shen Xueli olhou para você com desconfiança. Essa expressão ecoou em sua mente por um momento. Shen Xueli entendeu instantaneamente. Seu rosto branco e delicado instantaneamente ficou rosa tentador. Esse canalha, tão indecente. Ao ver a reação dela, você soube que ela entendeu. Você pensou que ela revidaria, mas quem diria que Shen Xueli, envergonhada, de repente disse com um sorriso encantador, tudo bem, se você me conquistar. Então eu vou comer. Caramba, seu coração estremeceu. Devo dizer, ela sabe como provocar as pessoas. O almoço foi comido no primeiro sabor fresco. Primeiro sabor fresco, segundo sabor fresco, nomes tão infantis. Os dois conversavam enquanto caminhavam em direção ao restaurante. Mas, naquele momento, o rugido de um supercarro chegou aos seus ouvidos. Inconscientemente, você virou a cabeça e olhou. E viu um supercarro novo em folha estacionado de forma arrogante na porta do restaurante. Atrás do carro esportivo, também havia um carro de luxo valioso. É mesmo Su Qingsu Jizefen. Su Qingsu, essa lambibotas, é tão boa para seu luar branco. Shen Xueli perguntou de repente com um sorriso encantador. Você sabe que este é o carro esportivo que Su Qingsu deu a Jizefen?
Shen Xueli riu e disse, claro que sei. Su Qingsu reservou este carro há 2 semanas, então você está com inveja? Você assentiu. Reservou este carro há 2 semanas, então você está com inveja? Você assentiu. Estou com inveja. Estou tão com inveja de Ji Zefen. Estou com inveja de como Su Qingsu é boa para ele. Shen Xueli perguntou, sim, invejo como Su Qingsu é boa para ele. Se alguém pudesse ser tão bom para mim, eu certamente ficaria tão comovido a ponto de me entregar a ele. Dizendo isso, você olhou para Shen Xueli. Você sente que já ensinou isso tão claramente, Shen Xueli certamente ficará comovida, certo? Shen Xueli riu baixinho, seu canalha. Não vou mais falar. Vou provocar o luar negro de Su Qingsu. O quê? Você quer seduzir Ji Qingfen? Deixe Su Qingsu com ciúmes e raiva. Não seja tolo. Meu gosto não é tão ruim. Shen Xueli te lançou um olhar sedutor e disse. Dizendo isso, Shen Xueli sorriu brilhantemente e disse para Ji Zefen. Ji Zefen, nos encontramos novamente. Ao ver Shen Xueli, especialmente ao ouvi-la tomando a iniciativa de cumprimentá-lo, Ji Zefen ficou extremamente animado. Ele sentiu cada vez mais que Shen Xueli definitivamente estava interessada nele. Caso contrário, ela não tomaria a iniciativa de cumprimentá-lo e não sorriria tão encantadoramente. Ji Zefen sorriu e acenou para Shen Xueli. Então seu olhar caiu sobre você. Vendo que você estava olhando para seu carro esportivo, Ji Zefen sentiu-se ainda mais radiante de alegria. Está com inveja, certo? Eu só quero que você sinta inveja. Quando Su Qingsu te viu, ela ficou ligeiramente surpresa. Ela não esperava te encontrar aqui. Ela também pensou na música que você cantou segurando o violão. Então, o coração de Su Qingsu começou a doer secretamente. Ela pensou que você olharia para ela, mas você nem sequer olhou para ela. Neste momento, você está olhando para seu 2 supercarros que ele deu para Ji Zefen. Por alguma razão, Su Qingsu de repente se sentiu um pouco culpada. Su Qingsu, a música de Shenze é boa. Para ser honesto, foi criado especialmente para mim. Shen Xueli disse com um sorriso. O coração de Su Qingsu estremeceu. O quê? Essa música foi realmente criada por Shenze especialmente para Shen Xueli. Ela ficou instantaneamente infeliz. Ela olhou para você com ressentimento, furiosa. Esse canalha nunca criou uma música para ela. Que música? Ji Zefen perguntou curiosamente. Shen Xueli disse com um sorriso encantador, não vou te contar. Aquele olhar sedutor, aquele sorriso encantador, deixou Ji Zefen tão excitado que ele não conseguia se controlar. Ela realmente sentiu que Shen Xueli estava seduzindo ele. Se Su Qingsu não estivesse presente, Ji Zefen realmente queria flertar com ela. Já que é assim, então por que não comemos juntos? De qualquer forma, já comemos juntos ontem à noite. Ela certamente não queria jantar com você de verdade. Ela queria exibir seu afeto com Su Qingsu para te provocar. Ela também queria aproveitar a oportunidade para adicionar o contato de Shen Xueli. Desculpe, eu não como com gente feia. Você disse sem se importar. PFFT. Shen Xueli riu histericamente. Até mesmo Su Qingsu não pôde deixar de querer rir. Ji Zefen ficou furioso porque ele sentiu que você estava humilhando. Você é um pouco mais bonito do que ele, mas não pode dizer isso na frente de uma beleza. Se não fosse para manter sua imagem, Ji Zefen já teria começado a xingar. Mas, apesar de estar muito infeliz em seu coração, Ji Zefen fingiu estar magoado e disse: Qingsu, já que Shenze não gosta de mim, então vamos mudar de lugar. Ele agiu tão magoado, ele não acredita que Su Qingsu não se manifestaria por ele. Não pense que você gosta de Su Qingsu. E Su Qingsu repreendeu por ele. Ji Zefen estremeceu de prazer, mas Su Qingsu não disse nada. Ela não apenas não disse nada, mas também sentiu que Ji Zefen era um pouco barulhento. O mais importante é, Su Qingsu de repente descobriu uma coisa muito terrível. Quando Shen Xueli e Qin Yimei estavam cumprimentando Ji Zefen, ela não sentiu nada? Ou, para ser mais preciso, ela não sentiu o menor traço de infelicidade? Mas Shenze estava de pé ao lado de Shen Xueli. Mesmo que não fizesse nada, ela ficava furiosa. Eu não poderia realmente estar gostando desse canalha, Shenze, certo? Não, impossível. Eu devo estar apenas acostumada com esse canalha ficando ao meu lado. Agora que ele foi para o lado de outra pessoa, eu vou ficar com raiva. Sim, é isso mesmo. Depois de ouvir as palavras de Ji Qingfen,
Você e Shen Xueli trocaram olhares. Então vocês sorriram um para o outro, nos olhos um do outro. Vocês podem ver claramente o desgosto por Shen Zefeng. Su Qingsu originalmente não queria dizer nada. Mas vendo você e Shen Xueli tão ambíguos, ela ficou furiosa. Já tem 25 anos e ainda continua a agradar os outros. Shen Ze, você não melhorou nada, além disso. No meu coração, Shen Zefeng é 100 vezes mais bonito que você, disse Su Qingsu furiosamente. Você está feliz? Sim, 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 ele é bonito. Bonito demais. É melhor vocês pararem por aqui, ok? Su Qingsu ficou tão irritada que quase vomitou sangue. Esse idiota não gosta de mim? Eu estou dizendo isso, e ele nem se sente mal? Impossível. Ela deve estar fingindo, Shen Zefeng pensou, cheio de alegria. Ela está satisfeita. Ela está muito satisfeita. Ela está tão satisfeita que quer rir alto. Eu sabia que essa lambibotas da Su Qingsu ficaria do meu lado, mas ela se conteve. Por que ela tem que manter a pose? Su Qingsu olhou para você por um tempo, vendo que sua expressão estava normal. O coração de Su Qingsu deu um salto. Ela não pôde evitar pensar, será que esse idiota não gosta mais de nós?